Pasta 36. Insubordinação. O solo negro e fértil estava frio ao toque da mão de Horan. Ele apanhou um torrão solto e esfarelou entre os dedos, aprovando que percebeu ser umidade e musgo, caules e folhas em decomposição, além de outras matérias orgânicas que estavam ali e forneceriam excelente nutrição para a lavoura. Levou-os aos lábios e à língua. A terra tinha um gosto de vida, repleta de centenas de sabores, desde montanhas pulverizadas a besouros, madeira podre e pontas tenras de raízes de capim. Esta é uma terra boa para a agricultura, pensou Horan. Lançou sua mente de volta ao Vale Palancar e mais uma vez viu o sol de outono batendo sobre o campo de cevada ao lado da casa da sua família. Fileiras perfeitas de hastes douradas dançando com a brisa, com o rio Anora a oeste e as montanhas de topo nevado se elevando de cada lado do vale. É lá que eu devia estar, lavrando a terra e criando uma família com Katrina, não regando o solo com a seiva do corpo dos homens. Você aí, gritou o capitão Edric apontando para Horan do alto de seu cavalo. Pare de fazer corpo mole, martelo forte, para eu não mudar a opinião que tenho sobre você e deixá-lo de guarda junto com os arqueiros. Espanando as mãos na calça de malha, Horan se levantou da posição em que estava ajoelhado. Sim, senhor, como quiser, senhor, atendeu ele reprimindo o desagrado que sentia por Edric. Desde que havia entrado para a campanha de Edric, Horan tentou aprender tudo o que pôde acerca da história do homem. A partir do que ouvira falar, concluiu que Edric era um comandante competente. A zoada jamais o teria incumbido de uma missão tão importante se não fosse esse o caso. Mas era agressivo e disciplinava seus guerreiros até mesmo pelo menor desvio em relação à ordem, como Horan havia aprendido e repugnando em 3 ocasiões isoladas durante o seu primeiro dia na companhia de Edric. Aquele era um estilo de comando, acreditava ele, que minava o moral de um homem, além de desestimular a criatividade e a inovação entre os subalternos. Talvez na zoada tenha me passado para ele exatamente por esses motivos, pensou Horan. Ou talvez este seja mais um teste. Pode ser que ela queira saber se consigo engolir o meu orgulho por tempo suficiente para trabalhar com um homem como Edric. Voltando a montar em fogo na neve, Horan seguiu para a vanguarda da coluna de 250 homens. Sua missão era simples. Desde que Nazuada e o rei Orin retiraram o grosso de suas tropas de Surda, parecia que Galbatorix havia decidido tirar vantagem da sua ausência e devastar toda a região indefesa, saqueando cidadezinhas e povoados e incendiando lavouras necessárias para sustentar a invasão do Império. A maneira mais fácil de exterminar os soldados teria sido Saphira voar até lá e destroçar todos eles. Mas, a menos que estivesse voando na direção de Eragon, todos concordaram que seria perigoso demais para os Varden ficar sem ela por tanto tempo. Por isso, Nazuada mandara a companhia de Edric repelir os soldados, cujos números seus espiões haviam estimado em torno de 300. No entanto, 2 dias atrás, Horan e os demais guerreiros tinham ficado consternados quando depararam com os rastros indicativos de que o tamanho da força de Galbatorix estaria mais perto dos 700. Horan reteve fogo na neve ao lado de Karen de sua égua sarapintada e coçou o queixo enquanto estudava a configuração do terreno. Diante deles havia uma vasta extensão de campina ondulante, salpicada com um ou outro capão de salgueiros e choupos. Falcões caçavam lá em cima, enquanto aqui embaixo a campina estava cheia de guinchos de camundongos, coelhos, roedores intocados e outros animais silvestres. A única prova de que homens haviam um dia visitado o lugar era a faixa de vegetação pisoteada que seguia para o horizonte a leste, indicando o percurso dos soldados. Kar mirou o sol a pino, a pele enrugada em torno das pálpebras caídas, quando ele as contraiu. Devemos alcançá-los antes que nossas sombras estejam mais compridas do que nossa altura. E então vamos descobrir se nossa tropa é suficiente para expulsá-los, resmungou Horan, ou se simplesmente vão nos massacrar. Pelo menos dessa vez eu gostaria que estivéssemos em maior número que nossos inimigos. Um sorriso cruel surgiu no rosto de Kar. É sempre assim com os Varden, disse ele. Em forma, gritou Edric e esfolheou o cavalo pela trilha pisoteada no capim. Horan calou-se e tocou os flancos de fogo na neve com os calcanhares enquanto a companhia seguia seu comandante. 6 horas mais tarde, Horan estava sentado em fogo na neve, escondido por trás de um aglomerado de faias que cresciam ao longo de um riacho pequeno e plano, repleto de juncos e fiapos de algas flutuantes. Através da rede de galhos diante dos seus olhos, contemplava um povoado cinzento de não mais de 20 casas decrépitas.
Com uma fúria crescente, havia observado que os aldeões, quando avistaram os soldados que vinham avançando do oeste, reuniram algumas trouxas de pertences e fugiram para o sul, em direção ao centro de Surda. Se coubesse a ele decidir, teria revelado sua presença aos aldeões e lhes garantido que não estavam prestes a perder a casa, não se ele e seus companheiros conseguissem impedir, pois se lembrava muito bem da dor, do desespero e da sensação de desalento que a fuga de Carvajal lhe havia causado. E ele lhes teria poupado essa aflição se fosse possível. Além disso, pediria aos homens do povoado que lutassem ao seu lado. Mais de 10 ou 20 pares de braços poderiam representar a diferença entre a vitória e a derrota, e Horan conhecia melhor do que a maioria o ardor com que as pessoas lutariam para defender seu lar. Edric, porém, rejeitou a ideia e insistiu que os Varden permanecessem escondidos nos montes a sudeste do povoado. É uma sorte para nós que estejam a pé, murmurou Khan, indicando a coluna vermelha de soldados marchando em direção ao povoado. Não teríamos conseguido chegar aqui antes deles se não fosse assim. Horan olhou de relance para os homens reunidos atrás dele. Edric havia lhe outorgado o comando provisório de 81 guerreiros. Eram principalmente espadachins e lanceiros com uma meia dúzia de arqueiros. Um dos parentes de Edric, Sandy, comandava outros 81 homens da companhia, enquanto Edric chefiava os demais. Os 3 grupos estavam apinhados uns contra os outros entre as faias, o que Horan considerava um erro. O tempo necessário para se reorganizarem assim que saísse do bosque seria um tempo a mais de que soldados disporiam para reunir suas defesas. Não vejo nenhum deles sem mão ou pernas ou com outros ferimentos importantes, observou Horan inclinando-se para cá. Mas isso não prova nada de bom ou de ruim. Você consegue dizer se algum deles pertence aos homens que não sentem dor? Quem dera eu conseguisse, lamentou Khorne com um suspiro. Talvez seu primo fosse capaz disso, porque Murtagh e Galbatorix são os únicos feiticeiros que Eragon precisa temer. Mas, como sou um mágico fraco, não ouso testar os soldados. Se houver mágicos disfarçados na tropa, eles tomariam conhecimento da minha espionagem. E seria muito provável que eu não conseguisse violar suas mentes antes que alertassem os companheiros para a nossa presença aqui. Parece que temos essa conversa todas as vezes que estamos na iminência do combate, comentou Horan examinando os armamentos dos soldados e tentando decidir a melhor forma de distribuir seus homens. É isso mesmo, disse Khan com uma risada. Só espero que continuemos a ter essa conversa, porque se não a tivermos, um de nós terá morrido, ou nós dois. Ou na zoada nos terá designado para comandantes diferentes. E nesse caso é o mesmo que termos morrido, porque mais ninguém vai proteger tão bem nossas costas, concluiu Horan. Um sorriso passou de leve pelos seus lábios. Era uma velha brincadeira entre eles. Horan sacou então o martelo do cinto e se encolheu quando sentiu a fisgada na perna direita no lugar em que o boi lhe havia rasgado a carne com o chifre. Com expressão preocupada, estendeu a mão e massageou o local do ferimento. Khan viu e quis saber o que era. Tudo bem com você? Não vou morrer disso, respondeu Horan, e então repensou suas palavras. Bem, pode até ser que eu morra, mas será como uma maldição eu ficar aqui esperando enquanto você parte para despedaçar aqueles idiotas arrogantes. Quando os soldados chegaram ao povoado, passaram marchando direto de um lado ao outro, parando apenas para destruir a porta de cada casa e verificar os cômodos para ver se alguém estava escondido ali dentro. Um cachorro saiu correndo de trás de um barril de água de chuva com o pelo eriçado ao longo da espinha e começou a latir para os soldados. Um deles deu um passo à frente e atirou a lança no cachorro, matando-o. Quando os primeiros soldados chegaram à outra extremidade do povoado, Horan apertou a mão em torno do cabo do martelo, preparando-se para a investida, mas, nesse momento, ouviu uma série de gritos agudos e foi dominado por uma sensação de pavor. Um grupo de soldados saiu da penúltima casa, arrastando 3 pessoas que se debatiam. Um homem magricela, de cabeça branca, uma mulher jovem, de blusa rasgada e um garoto que não podia ter mais de 11 anos. O suor brotou da testa de Horan. Num tom baixo, vagaroso e monótono, ele amaldiçoou os 3 prisioneiros por não terem fugido com os vizinhos, amaldiçoou os soldados pelo que haviam feito e ainda poderiam fazer, amaldiçoou Galbatorix e o capricho do destino que tinha resultado na situação que se apresentava. Tinha consciência de que seus homens atrás dele se remexiam e resmungavam com raiva, loucos para punir os soldados pela brutalidade.
Depois de revirar todas as casas, a massa de soldados refez seus passos até o centro do povoado e ali formou um semicírculo em torno dos prisioneiros. Isso, disse Horan para si quando os soldados voltaram as costas para os Varden. O plano de Edric era esperar que fizessem exatamente isso. Na expectativa da ordem de avançar, Horan ergueu-se alguns centímetros na cela, com o corpo inteiro tenso. Tentou engolir, mas sua garganta estava seca demais. O oficial encarregado dos soldados, o único entre eles a cavalo, desmontou e trocou algumas palavras inaudíveis com o baldeão de cabelos brancos. Sem aviso, o oficial sacou o sabre e decapitou o homem, dando um salto para trás para evitar os respingos de sangue que resultaram do golpe. A jovem gritou ainda mais do que antes. Atacar, ordenou Edric. Horan levou meio segundo para compreender que a palavra proferida por Edric com tanta calma era o comando que ele estava aguardando. Atacar, gritou Sandy do outro lado de Edric, saindo a galope do bosque de faias com seus homens. Atacar, gritou Horan, fincando os calcanhares em fogo na neve. Escondeu-se por trás do escudo enquanto o cavalo carregava pelo emaranhado de galhos e depois abaixou a proteção quando estavam a céu aberto, voando morro abaixo, com o tropel ensurdecedor à sua volta. Desesperado para salvar a mulher e o menino, Horan instigou o fogo na neve ao limite da sua velocidade. Ao olhar para trás, ficou animado por ver que seu contingente tinha se separado dos outros Varden sem maiores problemas. A não ser por alguns retardatários, a maioria estava num grupo coeso, nem 10 metros atrás dele. Horan avistou Cairn cavalgando na vanguarda dos homens de Edric com a capa cinzenta panejando ao vento. Mais uma vez desejou que o capitão tivesse permitido que os dois permanecessem no mesmo grupo. Conforme suas ordens, Horan não entrou ao povoado direto, mas desviou sim para a esquerda e circundou as construções para conseguir atacar os soldados pelo flanco da tropa vindo de outra direção. Sandy agiu do mesmo modo para a direita, ao passo que Edric e seus guerreiros entraram direto no povoado. Uma fileira de casas ocultou o confronto inicial dos olhos de Horan, mas ele ouviu um coro de gritos nervosos, seguido de uma série de estranhos unidos metálicos e então os berros de homens e cavalos. A preocupação provocou nós nas entranhas de Horan. Que barulho era aquele? Poderiam ser arcos de metal? Existe esse tipo de coisa? Independentemente da causa, sabia que não deveria ter havido tantos cavalos dando gritos de agonia. Os membros de Horan se enregelaram quando percebeu com total certeza que o ataque de alguma forma tinha dado errado e que talvez a batalha já estivesse perdida. Quando passaram pela última casa, puxou forte as rédeas de fogo na neve, guiando para o centro do povoado. Atrás dele, seus homens fizeram o mesmo. Uns 200 metros à sua frente, Horan avistou uma linha tripla de soldados posicionados entre duas casas, de um modo que impedia a passagem dos Varden. Os soldados não demonstravam medo dos cavalos que corriam em sua direção. Horan hesitou. Suas ordens eram claras. Ele e seus comandados deveriam atacar o flanco ocidental e abrir caminho através das tropas de Galbatorix até que voltassem a se juntar a Sandy e Edric. No entanto, Edric não tinha dito a Horan o que deveria fazer se cavalgar direto contra os soldados já não parecesse ser uma boa ideia quando ele e seus homens estivessem posicionados. E Horan sabia que caso se desviasse das ordens, mesmo para impedir que seus homens fossem massacrados, seria considerado culpado de insubordinação e Edric poderia puni-lo por essa transgressão. Então, os soldados afastaram de lado as capas volumosas e ergueram à altura dos ombros bestas prontas para disparar. Neste instante, Horan decidiu que faria o que fosse necessário para garantir que os Varden vencessem a batalha. Não deixaria que os soldados destruíssem sua tropa com uma única saraivada de flechas só por querer evitar as consequências desagradáveis de desafiar seu comandante. Procurem abrigo, gritou Horan, puxando a cabeça de fogo na neve para a direita e forçando o animal a dar uma guinada para trás de uma casa. Um segundo depois, cerca de 12 quadrelos cravaram-se na lateral da construção. Virando-se, Horan constatou que, com exceção de apenas um, todos os seus guerreiros haviam conseguido se esconder por trás de casas próximas antes que os soldados atirassem. Um homem que não tinha sido ágil o suficiente jazia sangrando na terra batida com 2 quadrelos fincados em seu peito. Os projéteis perfuraram sua cota de malha como se fosse um tecido qualquer. Assustado com o cheiro de sangue, seu cavalo escoiciou e fugiu do povoado, deixando uma nuvem de poeira que se levantou à sua passagem.
Horan estendeu a mão e se agarrou a uma viga do lado da casa, mantendo o fogo na neve parado, enquanto tentava em desespero calcular uma forma de prosseguir. Os soldados tinham conseguido encurralar a ele e seus homens. Não poderiam sair de onde estavam sem que fosse alvo de tantos quadrelos que ficariam com aparência de porcos espinhos. Um grupo de guerreiros seus aproximou-se de Horan, vindo de uma construção que a própria casa em que se escondiam ocultava da mira dos soldados. — O que devemos fazer, Martelo Forte? — perguntaram-lhe. Não pareciam estar perturbados pelo fato de ele ter desobedecido às ordens. Pelo contrário, encaravam-no com ar de confiança renovada. Pensando com a rapidez possível, Horan olhou ao redor. Por acaso, seus olhos deram com o arco e a aljava presos atrás da cela de um dos homens. Horan sorriu. Somente alguns guerreiros lutavam como arqueiros, mas todos carregavam arco e flechas para caçar e ajudar a alimentar a companhia quando estavam isolados na mata, sem apoio dos outros Varden. Horan indicou a casa na qual estava encostado. Peguem os arcos e subam no telhado, tantos de vocês quanto couber. Se valorizam as próprias vidas, mantenham-se escondidos até eu dar ordem contrária. Quando eu ordenar, comecem a atirar e continuem até que suas flechas tenham acabado ou até que tenham matado o último soldado. Entenderam? Sim, senhor. Andem então. Os outros tratem de encontrar casas de onde possam atingir os soldados. Harold, transmita as ordens para todos os demais. Procure também 10 dos melhores lanceiros e 10 dos melhores espadachins e os traga para cá o mais rápido que puder. Sim, senhor. Com presteza, os guerreiros se apressaram a obedecer. Os que estavam mais perto de Horan tiraram os arcos e as aljavas das celas e então, em pé sobre o dorso dos cavalos, içaram-se para o telhado de colmo da casa. 4 minutos depois, a maioria dos comandados de Horan estava posicionada no telhado de 7 casas diferentes, com cerca de 8 homens por telhado, e Harold havia voltado trazendo os espadachins e lanceiros solicitados. Muito bem, agora prestem atenção. Horan orientou seus guerreiros reunidos. Quando eu der a ordem, os homens ali em cima começarão a atirar. Assim que a primeira saraivada de flechas atingir os soldados, vamos sair para tentar salvar o capitão Edric. Se não conseguirmos, teremos de nos contentar em fazer os túnicas vermelhas provar o gosto do velho e frio aço. Nossos arqueiros devem gerar confusão suficiente para que cheguemos aos soldados antes que consigam usar as bestas. Entenderam? Sim, senhor. Então, fogo! Com os berros a plenos pulmões, os homens posicionados nas casas se ergueram acima da cumeira dos telhados e, como se fossem apenas dispararam flechas contra os soldados lá adiante. A saraivada seguiu zunindo como picanços sedentos de sangue em mergulho para pegar sua presa. Daí a um instante, quando os soldados começaram a uivar com a agonia dos ferimentos, Horan ordenou avançar e fincou os calcanhares em fogo na neve. Junto, ele e seus homens rodearam a casa, fazendo uma curva tão fechada com as montarias que quase tombaram. Confiante na velocidade e na habilidade dos arqueiros para sua proteção, Horan se desviou dos soldados que se debatiam desbaratados e chegou ao local da desastrosa investida de Edric. Ali, o chão estava escorregadio de tanto sangue, e os corpos de muitos homens aptos e bons cavalos entulhavam o espaço entre as casas. O restante do contingente de Edric estava engajado em combater mano a mano com os soldados. Para a surpresa de Horan, Edric ainda estava vivo, cercado e lutando em companhia de 5 dos seus homens. — Venham comigo! Bradou Horan para os companheiros quando entraram velozes no combate. Atacando com os cascos, fogo na neve derrubou 2 soldados no chão, quebrando-lhes o braço que brandia a espada e afundando a caixa torácica. Satisfeito com seu garanhão, Horan golpeava com o martelo para todos os lados, rosnando na alegria feroz da batalha, enquanto derrubava um soldado atrás do outro, sem que nenhum deles conseguisse resistir à violência da investida. — A mim! — gritou ele quando se aproximou de Edric e dos outros sobreviventes. — A mim! Diante dele, flechas continuavam a se despejar sobre as massas dos soldados, forçando-os a se cobrirem com os escudos, enquanto ao mesmo tempo tentavam rechaçar as lâmpadas e espadas dos Varden. Assim que ele e seus guerreiros tinham cercado os Varden que estavam a pé, Horan gritou: — Para trás, para as casas! Passo a passo todos recuaram até ficar fora do alcance das espadas dos soldados, e então deram meia volta e correram para a casa mais próxima. Os soldados ainda atingiram e mataram 3 Varden no caminho, mas os demais chegaram à construção ilesos.
Edric se encostou na lateral da casa, tentando recuperar o fôlego. Quando finalmente estava em condições de falar, fez um gesto na direção dos homens de Horan. Sua intervenção é oportuníssima e bem-vinda, Martelo Forte, mas por que eu vejo aqui, não cavalgando entre seus soldados, como eu esperava? Horan então explicou o que tinha feito e indicou os arqueiros nos telhados. Uma expressão de enorme desagrado surgiu na fronte de Edric enquanto ouviu o relato. Contudo, não puniu Horan pela desobediência, dando-lhe apenas uma ordem. Mande esses soldados descerem imediatamente. Já conseguiram abalar a disciplina dos soldados. Agora precisamos confiar no trabalho honesto das espadas para nos livrarmos deles. Os que restam de nós são insuficientes para um ataque direto aos soldados, protestou Horan. Sua vantagem em relação a nós é de mais de 3 para 1. Então trataremos de compensar com bravura o que nos faltar em número, berrou Edric. Já me falaram da sua coragem, Martelo Forte, mas é evidente que houve um engano nos rumores, porque você é tímido como um coelho assustado. Agora faça o que eu disse e não volte a me questionar. O capitão indicou um dos guerreiros de Horan. Você aí, me empreste seu cavalo. Depois que o homem desmontou, Edric se alçou para o alto da cela. Metade dos que estão a cavalo sigam-me. Eu vou dar o reforço a Sandy. Todos os demais fiquem com Horan. Batendo com os pés nos flancos do cavalo, Edric foi embora a galope, acompanhado dos homens que decidiram ir com ele, correndo de uma casa para outra, enquanto procuravam um caminho para passar para o outro lado dos soldados aglomerados no centro do povoado. Horan tremeu de raiva ao vê-los partir. Até aquele momento nunca havia permitido que alguém questionasse sua coragem sem responder à crítica com palavras ou golpes. Enquanto a batalha continuasse, porém, não seria correto que enfrentasse Edric. Muito bem, pensou Horan, vou mostrar para Edric a coragem que acha que me falta, mas é só isso que terá de mim. Não vou despachar meus arqueiros para o confronto direto com os soldados quando estão em maior segurança e são mais eficazes onde estão. Horan se voltou e inspecionou os homens que Edric deixara com ele. Entre os que havia conseguido salvar, Horan ficou feliz em ver Carr arranhado e sangrando, mas praticamente ileso. Os dois se cumprimentaram e então Horan dirigiu a palavra ao grupo. Vocês ouviram o que Edric disse. Eu discordo. Se fizermos o que ele quer, todos nós acabaremos empilhados no monte fúnebre antes do pôr do sol. Ainda podemos vencer esta batalha, mas não marchando direto para a morte. O que nos falta em número podemos compensar em astúcia. Vocês sabem como cheguei para me juntar aos Varden. Sabem que lutei contra o Império e o derrotei antes, e num povoado exatamente igual a este. Isso eu posso fazer, juro para vocês, mas não posso fazer sozinho. Vocês querem vir comigo? Pensem bem, vou assumir a responsabilidade por desprezar as ordens de Edric, mas ele na zoada podem ainda punir todos os que estiverem envolvidos. E nesse caso seriam uns tolos, resmungou Carr. Será que prefeririam que morrêssemos aqui? Não, creio que não. Pode contar comigo, Horan. Quando Carr fez essa declaração, Horan percebeu que os outros homens endireitaram os ombros, retesaram os maxilares e como seus olhos ardiam com uma determinação renovada. Com isso, soube que haviam decidido arriscar a sorte com ele, mesmo que tivesse sido simplesmente por não quererem se separar do único mágico da companhia. Eram muitos os guerreiros dos Varden que deviam a vida a um membro da Du Varngata, e os guerreiros que Horan tinha conhecido prefeririam cravar uma espada num pé a combater sem um feiticeiro por perto. Disse Harold, pode contar também conosco, Martelo Forte. Então venham comigo, chamou Horan. Alcançando Carr, içou para o dorso de fogo da neve na sua garupa e se apressou a dar a volta pelo povoado para chegar onde os arqueiros continuavam a disparar flechas sobre os soldados. Enquanto Horan e seus comandados corriam de uma casa para outra, quadrelos passavam zunindo por eles, parecendo gigantescos insetos raivosos, e um chegou a se enterrar até a metade no escudo de Harold. Assim que se encontraram protegidos e em segurança, Horan fez com que os homens que ainda estavam montados cedessem arcos e flechas para os que estavam a pé, os quais mandou para o alto das casas para se juntarem aos outros arqueiros. Enquanto os homens se apressavam a obedecer, Horan acenou para Carr, que havia saltado de fogo na neve no instante em que pararam. Carr, preciso de um encantamento seu. Você tem como proteger daquelas flechas a mim e mais 10? Por quanto tempo? Perguntou Carr hesitante. 1 minuto? 1 hora? Quem vai saber? Gerar um escudo em torno de tanta gente por mais do que um punhado de flechas logo excederia os limites da minha capacidade.
Mas se você não se importar de eu parar as flechas na trajetória, eu poderia desviá-las de vocês, o que... Isso já serve. Exatamente quem você quer que eu proteja? Horan indicou os homens que tinha escolhido para vir junto com ele, e Carr perguntou o nome de cada um. Em pé, com os ombros encurvados para dentro, o feiticeiro começou a murmurar na língua antiga, com o rosto pálido e tenso. 3 vezes tentou lançar o encantamento, e 3 vezes não conseguiu. Desculpem, disse ele, soltando uma respiração trêmula. Parece que não consigo me concentrar. Droga, não peça desculpas, rosnou Horan. Só faço o que tem de fazer. Descendo de fogo na neve de um salto, segurou Carr pelos 2 lados da cabeça, mantendo-o firme no lugar. Olhe para mim, olhe para o centro dos meus olhos. Isso, não pare de olhar para mim. Ótimo, agora ponha a proteção em torno de nós. As feições de Carr se desanuviaram e seus ombros relaxaram. Então, com confiança na voz, recitou o encantamento. Enquanto pronunciava a última palavra, pareceu desfalecer nas mãos de Horan, mas logo se recuperou. Pronto, avisou. Horan afagou seu ombro e subiu novamente na sela do seu garanhão. Protejam meu flanco e minhas costas, mas em qualquer outro momento mantenham-se atrás de mim o tempo suficiente para eu brandir meu martelo. Sim, senhor. Lembrem-se, as flechas não têm como feri-los agora. Carr, fique aqui. Não se mexa muito. Poupe suas forças. Se tiver a impressão de que não conseguirá mais manter o encantamento, dê um sinal para nós antes de encerrá-lo, certo? Certo. Carr sentou no degrau da soleira da casa e assentiu. Segurando de novo o escudo e o martelo, Horan respirou fundo, procurando se acalmar. Preparem-se, bradou ele, e estalou a língua para fogo na neve. Com os 10 cavaleiros atrás, Horan saiu pelo meio da rua de terra que seguia entre as casas para encarar a tropa de Galbatorix mais uma vez. Cerca de 500 soldados permaneciam no centro do povoado, em sua maioria agachados ou ajoelhados por trás dos escudos, enquanto se esforçavam para recarregar as bestas. De vez em quando, um soldado se punha de pé e lançava uma flecha em direção a um dos arqueiros nos telhados, antes de recuar por trás do escudo, quando uma revoada de flechas cortava o ar exatamente no lugar onde estivera instantes antes. Por toda a parte na clareira coberta de corpos, o chão se mostrava crivado de flechas, como folhas de junco brotando do solo ensanguentado. A poucas centenas de metros dali, do outro lado dos soldados, Horan podia ver um emaranhado de corpos que se debatiam e supôs que era ali que Sand, Edric e o que restava das suas forças estavam combatendo os soldados. Se a mulher e o menino ainda estavam na clareira, ele não os percebeu. Um quadrelo veio zunindo na direção de Horan. Quando estava a menos de 1 metro do seu tórax, o projétil mudou de direção abruptamente e se lançou para longe num desvio imenso, não atingindo nem a ele nem a seus homens. Horan se encolheu, mas a flecha já havia passado. Sua garganta se contraiu e seu coração ficou acelerado. Relanceando ao redor, Horan avistou um carroção quebrado, encostado em uma casa mais à sua direita, e apontou para ele. Puxem aquele carroção para cá e o deitem de cabeça para baixo. Bloqueiem a rua ao máximo que puderem. Para os arqueiros gritou, não deixem que os soldados cheguem sorrateiros e nos ataquem pelos flancos. Quando investirem contra nós, raleiem o máximo as fileiras, e assim que tiverem esgotado as flechas, venham se juntar a nós. Sim, senhor. Tenham cuidado para não nos atingir por acaso, ou juro que volto para assombrar suas casas por todo sempre. Sim, senhor. Mas quadrelos voaram em direção a Horan e aos outros cavaleiros na rua, mas novamente as flechas resvalaram na proteção de Carr, desviando-se para uma parede ou para o chão, ou ainda desaparecendo no céu. Horan observou seus homens arrastarem o carroção para a rua. Quando tinham quase terminado, ele levantou o queixo, encheu os pulmões e então, projetando a voz na direção dos soldados, vociferou. Ei, vocês, seus cães imundos, encolhidos de medo, venham ver como somente 11 de nós conseguimos impedir sua passagem. Se passarem por nós, conquistarão a liberdade. Venham se arriscar se tiverem coragem. O quê? Estão hesitando? Onde está sua macheza, seus vermes deformados, seus porcos assassinos doentes? Seus pais eram os palermas babões, deviam ter sido afogados na hora em que nasceram. E suas mães eram umas rameiras bexiguentas, companheiras de Urgaus. Horan sorriu satisfeito quando alguns soldados uivaram com indignação e começaram a retribuir seus insultos.
Um deles, porém, pareceu perder a disposição para continuar a lutar, porque ficou de pé de um salto e saiu correndo para o norte, cobrindo-se com o escudo e zigue-zagueando veloz na tentativa desesperada de fugir dos arqueiros. Apesar dos seus esforços, os Varden conseguiram matá-lo a flechadas antes que tivesse percorrido 100 metros. Ah! Exclamou Horan. Covardes é o que vocês são, do primeiro ao último, seus ratos repugnantes. Se servir para vocês endireitarem a espinha, saibam o seguinte. Horan Martelo Forte é meu nome, e Eragon Matador de Espectros é meu primo. Podem me matar, e aquele seu rei nojento há de recompensá-los com um título de conde ou mais. Mas terão de me matar com uma lâmina. Suas bestas não servem para nada contra mim. Venham logo, suas lesmas, seus sanguessugas, seus carrapatos de sangue de barata. Venham e me derrotem se puderem. Com uma rajada de gritos de guerra, um grupo de 30 soldados largou as bestas, sacou as espadas chamejantes e, segurando no alto os escudos, correu em direção a Horan e seus homens. Senhor, Horan ouviu Harold dizer por cima do seu ombro direito, eles estão em número muito maior que nós. Disse Horan, mantendo os olhos fixos nos soldados que se aproximavam. 4 deles tropeçaram e ficaram imóveis no chão, perfurados por uma quantidade de flechas. Se todos nos atacarem ao mesmo tempo, não teremos nenhuma chance. É verdade, mas não vão atacar. Olhem, estão confusos e desorganizados. O comandante deve ter morrido. Desde que mantenhamos a ordem, eles não conseguirão nos superar. Mas, Martelo Forte, sozinhos não temos como matar tantos homens. Horan olhou de relance para Harrow ali atrás. É claro que temos. Nós lutamos para proteger nossas famílias e para recuperar nossas casas e nossas terras. Eles lutam porque Galbatorix os força a isso. Não têm o entusiasmo necessário para essa batalha. Portanto, pensem nas suas famílias, pensem nas suas casas e lembrem-se de que isso é o que estão defendendo. Um homem que luta por alguma coisa maior do que ele pode matar 100 inimigos com facilidade. Enquanto falava, Horan viu mentalmente uma imagem de Catelyn no vestido azul do casamento, sentiu o cheiro da sua pele e ouviu os tons contidos da sua voz nas conversas que tiveram tarde da noite. Catelyn. E então os soldados já estavam ali, e por um tempo Horan não ouviu nada a não ser o baque das espadas rechaçadas por seu escudo, o ruído metálico do martelo que batia nos elmos dos soldados e seus gritos enquanto caíam debaixo dos seus golpes. Os soldados se jogaram contra ele com uma força desesperada, mas não estavam à altura ou a de seus homens. Quando derrubou o último dos soldados atacantes, Horan caiu na risada, satisfeitíssimo. Que alegria esmagar quem pretendia prejudicar a sua mulher e o seu filho por nascer. Ficou feliz de ver que nenhum dos seus guerreiros fora ferido com gravidade. Também percebeu que, durante a refrega, alguns dos arqueiros haviam descido dos telhados para lutar a cavalo ao seu lado. Bem-vindos ao combate, disse ele sorrindo para os recém-chegados. Boas-vindas de fato acolhedoras, retrucou um deles. Horan indicou o lado direito da rua com o seu martelo coalhado de sangue. Você e você empilhem os corpos logo ali. Façam com eles e com o carroção um funil para que somente 2 ou 3 soldados consigam chegar a nós de cada vez. Sim, senhor, responderam os guerreiros apeando com agilidade. Um quadrelo veio zunindo na direção de Horan. Ele não fez caso da flecha e concentrou a atenção no corpo principal de soldados, de onde um grupo de talvez uns 100 indivíduos estavam se reunindo para uma segunda investida. Depressa, gritou Horan para os homens que estavam mudando os corpos de lugar. Eles estão quase chegando. Harold, vá ajudar. Horan molhou os lábios nervoso, assistindo ao trabalho braçal dos seus homens enquanto os soldados avançavam. Para seu alívio, os 4 Varden arrastaram o último corpo para o lugar e voltaram correndo para suas montarias momentos antes que outro grupo de soldados chegasse. As casas de cada lado da rua, assim como o carroção virado e a medonha barricada de restos humanos, retardavam e comprimiam o fluxo de soldados, tanto que chegavam a quase parar quando alcançavam Horan. Estavam tão apinhados que não conseguiam escapar das flechas atiradas sobre eles. As 2 primeiras fileiras de soldados portavam lanças com as quais ameaçavam Horan e os outros Varden. Horan se defendeu de 3 investidas separadas, praguejando o tempo todo, enquanto se dava conta de que com o seu martelo não conseguia dar nenhum golpe além das lanças. Então um soldado feriu fogo na neve na espádua, e Horan se debruçou para a frente para evitar ser jogado quando o garanhão guinchou e se empinou.
Quando Fogo na Neve pisou de novo nas quatro patas, Horan saiu deslizando da cela, mantendo o garanhão entre si mesmo e a cerca de soldados lanceiros. Fogo na Neve refugou quando outra lança penetrou seu couro. Antes que os soldados pudessem feri-lo de novo, Horan puxou pelas rédeas e o forçou a andar de ré até que houvesse espaço suficiente entre os outros cavalos para que desse a volta. Já, gritou ele, dando um tapa no traseiro de Fogo na Neve para que saísse a galope do povoado. Abram caminho, berrou Horan acenando para os Varden. Eles abriram uma passagem entre suas montarias e ele saltou de novo para a frente de combate, enfiando o martelo no cinto. Um soldado tentou cravar uma lança no peito de Horan, que bloqueou o golpe com o pulso, ferindo-o na haste de madeira dura e depois arrancando a lança das mãos do soldado. O homem caiu de cara no chão. Girando a arma, Horan atingiu o agressor e então avançou para ferir mais 2 soldados. Sua postura era aberta, com os pés plantados com firmeza no solo fértil, onde um dia teria tentado plantar uma lavoura, e ele agitava a lança contra seus inimigos aos gritos. Venham, seus malditos desnaturados, venham me matar se puderem. Sou Horan, martelo forte, e não existe homem vivo que eu tema. Os soldados avançavam arrastando os pés, 3 homens pisando sobre os corpos dos antigos companheiros para trocar golpes com Horan. Saindo para um lado como um passo de dança, Horan fincou sua lança no queixo do soldado mais à direita, destroçando seus dentes. Um filete de sangue acompanhou a lâmina da lança quando Horan retirou e, abaixando-se sobre um joelho, perfurou o soldado do meio através de uma axila. O impacto abalou o ombro de Horan. Seu escudo pareceu dobrar de peso. Levantando-se, viu uma lança cravada nas tábuas de carvalho do seu escudo, e o soldado que restava do trio vinha investindo contra ele com a espada em riste. Horan ergueu a lança acima da cabeça, como se estivesse prestes a atirá-la, e quando o soldado hesitou, deu-lhe um chute no meio das pernas. Despachou então o homem com apenas um golpe. Durante a trégua momentânea que se seguiu no combate, Horan soltou o braço do escudo inutilizado e o jogou junto com a lança que o perfurava diante dos pés do inimigo, esperando emaranhar suas pernas. Mais soldados avançaram arrastando os pés, intimidando-se perante o sorriso cruel e a lança penetrante de Horan. Um monte fúnebre foi crescendo diante dele. Quando atingiu a altura da sua cintura, Horan saltou para o topo da banqueta encharcada de sangue e lá permaneceu, porque apesar do apoio escorregadio, a altura lhe era vantajosa. Como os soldados eram forçados a escalar uma rampa de cadáveres para chegar a ele, Horan conseguia matar muitos quando tropeçavam num braço, numa perna, quando pisavam no pescoço mole de um dos predecessores ou quando escorregavam num escudo inclinado. Do alto, Horan pôde ver que os soldados que restavam haviam decidido se juntar ao ataque, fora cerca de 20 do outro lado do povoado que ainda estavam lutando contra os guerreiros de Sandy e de Edric. Ele se deu conta de que não teria mais descanso até que a batalha terminasse. Horan recebeu grande quantidade de ferimentos ao longo daquele dia. Muitos eram de pouca importância. Um corte na parte interna do antebraço, um dedo quebrado, um arranhão nas costelas onde uma adaga tinha rompido sua cota de malha, mas outros não. De onde estava caído sobre a pilha de corpos, um soldado cortou Horan no músculo da panturrilha direita, prejudicando seus movimentos. Pouco depois, um homem troncudo que cheirava cebola e queijo caiu se apoiando em Horan e, com seu último alento, enfiou a flecha de sua besta em seu ombro esquerdo, o que daí em diante o impediu de levantar o braço acima da cabeça. Horan deixou a flecha fincada na carne, pois sabia que poderia sangrar até a morte se a arrancasse. A dor passou a ser a sua sensação mais nítida. Cada movimento lhe causava uma agonia renovada, mas ficar imóvel equivaleria a morrer, e assim continuou a distribuir golpes mortais sem fazer caso dos ferimentos e do cansaço. Às vezes, Horan tinha consciência dos Varden logo atrás ou ao seu lado, como, por exemplo, quando projetavam uma lança que passava por ele, ou quando a lâmina de uma espada surgia veloz ao lado do seu ombro para bater um soldado que lhe estava prestes a esmagar o crânio. Contudo, na maior parte do tempo, Horan enfrentava os soldados sozinho, por causa da pilha de corpos e do espaço apertado entre o carroção virado e as laterais das casas. Lá no alto, os arqueiros que ainda dispunham de munição mantinham sua barragem letal, com suas flechas com penas de ganso cinza penetrando em ossos e tendões indiscriminadamente. Mais tarde na batalha, Horan atirou uma lança num soldado, e quando a ponta atingiu a armadura do homem, a haste rachou e se partiu ao comprido.
O fato de ainda estar vivo pareceu apanhar o soldado de surpresa, pois ele hesitou antes de brandir a espada para revidar. Esse atraso imprudente permitiu que Horan mergulhasse por baixo do aço que os unia e apanhasse do chão outra lança com a qual matou o soldado. Para sua aflição e revolta, a segunda lança durou menos de 1 minuto, até que também se estilhaçou nas suas mãos. Jogando as lascas sobre os soldados, Horan pegou um escudo de um morto e sacou o martelo do seu cinto. Seu martelo, pelo menos, nunca o deixara na mão. A exaustão provocou ser o maior adversário de Horan à medida que os últimos soldados iam se aproximando, cada homem esperando sua vez de duelar com ele. Os braços de Horan pareciam pesados e sem vida, sua visão tremia e ele parecia estar sem ar. Mesmo assim, de algum modo, sempre conseguia reunir a energia necessária para derrotar o próximo oponente. Como seus reflexos estavam mais lentos, os soldados conseguiram lhe impor muitos cortes e contusões que mais cedo teria evitado com facilidade. Quando surgiram lacunas entre os soldados e Horan pôde ver depois deles o espaço aberto, ele soube que sua terrível provação estava quase chegando ao fim. Não ofereceu misericórdia aos 12 últimos, nem eles lhe fizeram esse pedido, muito embora não pudessem ter esperança de conseguir passar por Horan, assim como pelos Varden logo adiante. Também não tentaram fugir. Pelo contrário, vieram correndo contra ele, rosnando, praguejando, com o único desejo de matar o homem que havia derrubado tantos dos seus companheiros antes que igualmente passassem para o nada. De certo modo, Horan admirou sua bravura. Flechas crivaram o peito de 4 homens, derrubando-os. Uma lança tirada de algum ponto por trás de Horan atingiu um 5º homem na clavícula, e ele também tombou num leito de cadáveres. Mais 2 lanças fizeram suas vítimas, e então os homens chegaram a Horan. O soldado da vanguarda tentou atingi-lo com uma archa. Apesar de sentir a ponta da flecha da besta arranhando seu osso, Horan levantou o braço esquerdo e bloqueou o machado com o escudo. Uivando de dor e raiva, somadas a um desejo avassalador de que a batalha terminasse, Horan girou de repente o seu martelo e matou o soldado com um golpe na cabeça. Sem parar, pulou para a frente com a perna boa e atingiu o soldado seguinte 2 vezes no peito, fraturando suas costelas antes que ele pudesse se defender. O terceiro homem se defendeu de 2 ataques, mas depois Horan o enganou com uma finta e também o matou. Os 2 últimos soldados convergiram contra Horan, cada um de um lado, procurando acertar seus tornozelos enquanto subiam ao topo do monte de corpos. Sem forças, Horan lutou contra eles por um tempo prolongado e cansativo, tanto ferindo como sendo ferido, até que por fim matou um homem afundando-lhe o elmo e o outro quebrando seu pescoço com um golpe preciso. Horan se apoiou no martelo e examinou o campo de batalha. Pela primeira vez avaliava a que altura o monte de corpos tinha crescido. Ele e os companheiros estavam no mínimo a 6 metros do chão, o que era quase no mesmo nível do alto telhado das casas de cada lado. Horan constatou que a maioria dos soldados morrera de flechadas, mas mesmo assim sabia que havia batido um grande número sozinho. Quantos? Perguntou a Harold. O guerreiro, banhado em sangue, abanou a cabeça. Perdi a conta depois de 32. Pode ser que outro de nós possa dizer: o que você fez, martelo forte, nunca havia um feito desses, não por parte de alguém de capacidade humana. O dragão Safira escolheu bem. Os homens da sua família são lutadores incomparáveis. Não existe mortal que tenha sua bravura, martelo forte. Não importa quantos você tenha matado aqui hoje. Foram 193, gritou Karn, subindo na direção deles. Você tem certeza? Perguntou Horan sem acreditar. Karn fez que sim quando chegou onde eles estavam. Tenho. Fiquei olhando e contei com atenção. Foram 193, 194 se contarmos o homem que você feriu na barriga antes que os arqueiros terminassem com ele. A soma deixou Horan impressionado. Não suspeitara que o total fosse tão alto. Uma risada rouca lhe escapou. Pena que não haja mais nenhum deles. Mais 7 eu teria conseguido 200 redondo. Outros homens riram também. Com o rosto magro enrugado de preocupação, Karn estendeu a mão para a flecha fincada no ombro esquerdo de Horan. Ei, deixe-me cuidar dos seus ferimentos. Não, disse Horan, afastando-o. Pode haver outros com ferimentos mais graves que os meus. Cuide deles primeiro. Horan, alguns desses cortes poderão acabar sendo fatais, a menos que eu estanque a hemorragia. Não vai demorar Estou bem, rosnou ele. Me deixe em paz. Horan apenas olhou para si mesmo. Horan olhou e desviou o olhar. Mas que seja rápido.
Horan fitou o céu desinteressante com a cabeça vazia de pensamentos, enquanto Khan arrancava a flecha do seu ombro e murmurava vários encantamentos. Em cada ponto em que a magia fazia efeito, Horan sentia sua pele comichar e formigar, sensações seguidas de uma abençoada anestesia. Quando Khan terminou, Horan ainda sentia dor, mas não tão forte, e sua cabeça estava mais desanuviada do que antes. A cura deixou Khan pálido e trêmulo. Ele se apoiou nos próprios joelhos até os tremores passarem. Vou... Ele parou para recuperar o fôlego. Vou agora ajudar os outros feridos. Endireitou-se e começou a descer do monte de corpos, guinado de um lado para o outro como se estivesse bêbado. Preocupado, Horan observou enquanto o feiticeiro caminhava. Depois, ocorreu-lhe saber qual teria sido o destino do restante da expedição. Olhou para o outro lado do povoado, sem ver nada a não ser corpos espalhados, alguns trajados no vermelho do Império, outros na lã marrom preferida pelos Varden. — E Edric e Sandy? — perguntou ele a Harold. — Desculpe, martelo forte, mas não vi nada além do alcance da minha espada. — E Edric e Sandy? — gritou ele para os poucos homens que ainda estavam em pé no telhado das casas. — Não sabemos, martelo forte — responderam. Apoiando-se no martelo, Horan desceu aos poucos a ladeira de corpos tombados e, com Harold e mais 3 ao lado, atravessou a clareira no centro do povoado, executando cada soldado que encontravam ainda com vida. Quando chegaram ao ponto em que o número de Varden caído ultrapassava o de soldados mortos, Harold bateu com a espada no escudo e deu um grito. — Será que resta alguém vivo? Daí a um instante uma voz voltou para eles no meio das casas. — Identifique-se. Harold, martelo forte e outros os Vardens. Se você serve ao Império, entregue-se, pois seus companheiros morreram e vocês não têm como nos derrotar. De algum ponto no meio das casas veio o estrondo de metal caindo, e então, isoladamente e aos pares, guerreiros dos Varden surgiram saindo do esconderijo e vieram mancando em direção à clareira, muitos deles amparando companheiros feridos. Pareciam atordoados, e alguns estavam tão manchados de sangue que Horan de início os confundiu com soldados capturados. Contou 24 homens. Entre o grupo final de retardatários estava Edric amparando um homem que havia perdido o braço direito durante o combate. Horan fez um gesto e 2 dos seus homens se apressaram a aliviar Edric desse encargo. O capitão se empertigou ao se livrar do peso. Com passos lentos, caminhou até Horan e o encarou direto nos olhos com uma expressão impossível de interpretar. Nem ele nem Horan se mexeram, e Horan se deu conta de que a clareira estava num silêncio extraordinário. Edric foi o primeiro a falar. Quantos dos seus homens sobreviveram? A maioria, não todos, mas a maioria. Edric assentiu. E Khan? Está vivo. E Sandy? Um soldado o atingiu durante a investida. Morreu há apenas alguns minutos. Edric olhou para além de Horan na direção do monte de corpos. Você desafiou minhas ordens, martelo forte. Desafiei. Edric lhe estendeu a mão aberta. Capitão, não, exclamou Harold dando um passo adiante. Se não fosse por Horan, nenhum de nós estaria aqui. E o senhor precisava ver o que ele fez. Só ele matou quase 200. A súplica de Harold não causou nenhuma impressão em Edric, que continuou com a mão estendida. Horan também permaneceu impassível. Horan, Harold voltou-se para eles. Você sabe que os homens são seus. Basta dar a ordem e nós... Não seja tolo, disse Horan, calando-o com um olhar furioso. Pelo menos você não está totalmente desprovido de juízo, observou Edric com os lábios crispados. Harold, feche a matraca a menos que queira conduzir os cavalos de carga todo o caminho de volta. Erguendo o martelo, Horan o entregou a Edric. Depois desafivelou o cinto, do qual pendiam sua espada e sua adaga, que também entregou a Edric. Não tenho outras armas, informou ele. Edric anuiu com ar severo e jogou o cinto sobre um ombro. Horan, martelo forte, neste momento eu o dispenso do comando. Dá-me sua palavra de honra de que não tentará fugir. Dou-lhe minha palavra de honra. Então trate de ser útil no que for possível, mas em tudo mais deverá se comportar como um prisioneiro. Edric olhou ao redor e apontou para outro guerreiro. Filer, você assumirá a posição de Horan até voltarmos ao grupo principal dos Varden, quando Nazoada decidirá o que será feito a respeito deste futuro. Sim, senhor, disse Filer. Por algumas horas, Horan curvou-se junto com os outros guerreiros enquanto recolhiam seus mortos e os enterravam na periferia do povoado.
Durante esse processo, Horan soube que somente 9 dos seus 81 guerreiros morreram na batalha, ao passo que entre eles, Edric e Sandy haviam perdido quase 150 homens, e Edric teria perdido mais se não fosse pelo fato de que um punhado dos seus guerreiros havia permanecido com Horan depois do resgate. Quando terminaram de enterrar suas baixas, os Varden recuperaram suas flechas. Construíram então uma pira no centro do povoado, retiraram o equipamento dos soldados e os arrastaram para cima da pilha de madeira, a qual atearam fogo. Os corpos em incineração encheram o céu com uma coluna de fumaça negra e gordurosa que subiu pelo que deu a impressão de ser quilômetros. Através dela, o sol parecia um disco plano e vermelho. A mulher e o menino que os soldados haviam capturado não foram encontrados em parte alguma. Como seus corpos não estavam entre os mortos, Horan supôs que os dois tivessem fugido do povoado quando o combate começou. O que pensou ele foi provavelmente a melhor coisa que poderiam ter feito. Desejou que tivessem sorte aonde quer que tenham ido. Para agradável surpresa de Horan, Fogo na Neve voltou trotando para o povoado minutos antes que os Varden partissem. De início, o garanhão estava arredio e nervoso, não permitindo a aproximação de ninguém. Falando em voz baixa, porém, Horan conseguiu acalmá-lo o suficiente para limpar os ferimentos na espádua do animal e aplicar-lhes curativos. Como não seria prudente montar em Fogo na Neve enquanto ele não estivesse totalmente curado, Horan o amarrou à frente dos cavalos de carga, o que imediatamente desagradou o garanhão, fazendo com que achatasse as orelhas para trás, agitasse a cauda e encrespasse os beiços para mostrar os dentes. Comporte-se, repreendeu Horan, afagando-lhe o pescoço. Fogo na Neve revirou um olho para ele e relinchou baixo, relaxando um pouco as orelhas. Então Horan montou num capão que tinha pertencido a um dos Varden mortos e foi para seu lugar no final da fila de homens organizada entre as casas. Não fez caso dos muitos olhares dirigidos para ele, mas se sentiu encorajado quando diversos guerreiros murmuraram, muito bem. Enquanto esperava que Edric comandasse o avanço, Horan pensou em Nazoada, Catrine e Eragon, e uma nuvem de pavor toldou seus pensamentos ao se perguntar como reagiriam ao ter notícia do seu motim. Daí a um segundo afastou suas preocupações. Fiz o que era certo e necessário diante de si mesmo. Não me arrependerei, não importam as consequências. Avante! Gritou Edric da vanguarda da procissão. Horan espolhou sua montaria num passo rápido, e como se fossem um, ele e os outros homens cavalgaram para o oeste, afastando-se do povoado, deixando que a pilha de soldados queimasse até se extinguir. Pasta 37. Mensagem num espelho. O sol da manhã banhava Safira, proporcionando-lhe um agradável calor. Ela estava refestelada sobre uma prancha de pedra lisa, alguns metros acima da tenda vazia de Eragon. As atividades da noite, voar no perímetro para avaliar as posições do Império, como fazia sempre desde que Nazoada enviara Eragon para a grande montanha oca Fartendur, a deixaram sonolenta. Os voos eram necessários para esconder a ausência de Eragon, mas a rotina era dura, pois mesmo que a escuridão não a aterrorizasse, ela não era noturna por natureza e não gostava de ter de fazer algo com essa regularidade. Além disso, como os Varden eram demorados em sua locomoção, ela passava a maior parte do tempo sobrevoando a mesma paisagem todas as noites. A única diversão recente foi quando avistou Thorne, escamas vermelhas e cérebro minúsculo voando baixo a nordeste no horizonte na manhã do dia anterior. Ele não se virou para enfrentá-la, preferindo seguir o seu caminho em direção ao Império. Quando Safira relatou o que vira, Nazoada, Arya e os elfos que a vigiavam reagiram como um bando de tolos assustados, gritando e berrando uns com os outros enquanto corriam de um lado para o outro. Inclusive, haviam insistido que Bloodgard, o pelo de lobo azul escuro, voasse com ela disfarçado de Eragon, o que, é claro, ela recusara. Permitir que o elfo colocasse um espectro d'água fantasma de Eragon em suas costas todas as vezes que ela decolava ou aterrissava entre os Varden era uma possibilidade, mas deixar que qualquer pessoa além do cavaleiro a montasse não. Só se a batalha fosse iminente, talvez nem assim. Safira bocejou e esticou sua perna dianteira, abrindo as garras de sua pata. Relaxando novamente, enrolou o rabo em torno do corpo e ajustou a posição de sua cabeça sobre as patas. Visões de servos e outras presas pululavam em sua mente. Não muito tempo depois, ela ouviu um barulho de pés, como se alguém estivesse correndo pelo acampamento em direção à tenda crisálida de borboleta vermelha de asas dobradas de Nazoada.
Safira prestou pouca atenção ao som. Mensageiros estavam sempre correndo para cima e para baixo. Quando estava quase pegando no sono, Safira ouviu outro corredor passando rápido. Então, depois de um breve intervalo, mais 2, sem abrir os olhos, estendeu a ponta da língua e provou o ar. Não detectou nenhum odor diferente. Decidindo que o distúrbio não merecia ser investigado, ela vagou por sonhos onde mergulhava atrás de peixes em um frio lago verde. Gritos nervosos acordaram Safira. Ela não se agitou enquanto ouvia um grande número de bípedes de orelhas redondas discutindo uns com os outros. Estavam muito distantes para que distinguisse as palavras, mas, pelo tom das vozes, ela podia dizer que estavam suficientemente enraivecidos para matar. Disputas às vezes eclodiam entre os Varden, como acontece em qualquer grande rebanho, mas nunca antes ela ouvira tantos bípedes discutindo por tanto tempo e com tanta paixão. A nuca de Safira começou a latejar de modo desagradável quando os bípedes intensificaram a gritaria. Apertou as garras contra a pedra e, com estalos agudos, finas lâminas das rochas de quartzo se soltaram em volta das extremidades de suas garras. Vou contar até 33, pensou ela, e se até lá ainda não tiverem parado, vai ser melhor que, seja lá o que os irrita, justifique perturbar o descanso de uma filha do vento. Quando Safira atingiu o número 27 na contagem, os bípedes ficaram em silêncio. Finalmente, mudando para uma posição mais confortável, preparou-se para retomar o seu sono altamente necessário. Metais tilintaram, couros, plantas, panos se agitaram, capas de peles e garras bateram com força no chão e o aroma inconfundível de nazoada guerreira de pele escura foi sentido por Safira. O que será agora? Imaginou ela, e por um breve instante considerou a possibilidade de rosnar para todos até que fugissem aterrorizados e a deixassem em paz. Safira abriu um único olho e avistou Nazoada e seus 6 guardas disparando em direção aonde ela estava deitada. Abaixo da placa de pedra, Nazoada ordenou que seus guardas permanecessem atrás com Bloodgar e os outros elfos que disputavam espaço em uma pequena faixa de grama, e então ela própria escalou a pedra. Saudações, Safira, cumprimentou a Nazoada. Ela estava usando um vestido vermelho, e a cor parecia estranhamente forte em contraste com as folhas verdes da macieira atrás dela. Tênues raios de luz emanados das escamas de Safira faziam pequenos pontos de sombra sobre o seu rosto. Safira piscou uma vez sem a menor disposição para responder com palavras. Após olhar ao redor, Nazoada deu um passo à frente e se aproximou da cabeça de Safira e sussurrou. Safira, preciso falar com você a sós. Você consegue alcançar minha mente, mas eu não consigo alcançar a sua. Você consegue permanecer dentro de mim, de modo que eu possa pensar no que eu tenho de falar e você possa me ouvir? Projetando-se em direção à consciência tensadura e cansada da líder dos Varden, Safira permitiu que sua irritação por ter tido o sono interrompido inundasse Nazoada, e então respondeu. Eu consigo, se eu assim escolher, mas jamais faria isso sem a sua permissão. É claro, concordou Nazoada, eu compreendo. A princípio, Safira não recebeu nada além de imagens desconjuntadas e emoções, um cadafalso com a força vazia, sangue no chão, rostos irados, terror, fadiga e uma tendência subjacente de hedionda determinação. Perdoe-me, disse Nazoada. Tive uma manhã horrorosa. Se meus pensamentos estiverem vagos demais, por favor, me tolere. Safira piscou mais uma vez. O que está agitando tanto os Varden? Um grupo de homens me arrancou do sono com discussões mal-humoradas, e antes disso ouvi uma quantidade incomum de mensageiros correndo pelo acampamento. Pressionando os lábios, Nazoada afastou-se de Safira e cruzou os braços, acomodando nas mãos seus antebraços ainda sensíveis. A coloração de sua mente ficou preta como uma nuvem da meia-noite, cheia de intimações de morte e violência. Depois de uma pausa excessivamente longa, ela organizou os pensamentos. Um dos Varden, um homem chamado Ortmund, invadiu o acampamento dos Urgaus na noite passada e matou 3 deles enquanto dormiam perto da fogueira. Os Urgaus não conseguiram capturar Ortmund na hora, mas hoje de manhã ele afirmou ter cometido o crime e estava se gabando do feito para a tropa. Por que fez isso? Perguntou Nazoada. Os Urgaus mataram sua família?
Nazuada balançou a cabeça. Por pouco eu não prefiro que eles o tivessem feito, porque se fosse assim, os Urgaus não estariam tão irritados. Vingança, pelo menos, eles entendem. Não, essa é a parte mais estranha da história. Ortmund odeia os Urgaus simplesmente por serem Urgaus. Jamais lhe fizeram algum mal, nem a algum parente seu. E ainda assim ele detesta os Urgaus com todas as fibras de seu corpo. Pelo menos foi isso que entendi depois de ter falado com ele. Como você vai lidar com isso? Nazuada olhou novamente para Saphira, uma tristeza profunda nos olhos. Ele será enforcado por seus crimes. Quando aceitei que os Urgaus se aliassem aos Varden, decretei que qualquer um que atacasse um Urgal seria punido como se tivesse atacado um companheiro humano. Não posso abandonar a minha palavra agora. Você se arrepende de sua promessa? Não. Os homens precisavam saber que eu não perdoaria tais atos. Se não fosse assim, talvez tivesse se voltado contra os Urgaus no dia em que Nargarsvog e eu fizemos o pacto. Agora, todavia, eu devo mostrar a eles que estava falando sério. Se eu não fizer isso, haverá outros assassinatos, e então os Urgaus vão resolver o assunto do seu jeito, e mais uma vez nossas duas raças ficarão cortando as gargantas uma da outra. É justo que Ortmund morra por ter matado Urgaus e por ter desafiado as minhas ordens, mas, Saphira, os Varden não vão gostar disso. Sacrifiquei minha própria carne para ganhar sua lealdade, mas agora vão me odiar por enforcar Ortmund. Vão me odiar por igualar as vidas de Urgaus de humanos. Baixando os braços, Nazuada puxou os punhos de sua veste com força. E não posso dizer que estou gostando disso mais do que eles estão. Apesar de todas as minhas tentativas de tratar os Urgaus justa e abertamente como iguais, como meu pai teria feito, não posso evitar a lembrança de como eles o mataram. Não posso evitar a lembrança da visão de todos aqueles Urgaus chacinando os Varden durante a batalha de Fartendur. Não posso evitar a lembrança de muitas histórias que ouvi quando era criança. Histórias de Urgaus surgindo das montanhas e assassinando pessoas inocentes em suas camas. Sempre os Urgaus eram os monstros a serem temidos, e aqui juntei meu destino ao deles. Não posso evitar a lembrança de tudo isso, Saphira, e fico imaginando se tomei a decisão correta. Você não pode evitar ser humana, disse Saphira, tentando confortar Nazuada. Mas ainda assim você não tem de ficar presa à crença dos que estão ao seu redor. Você pode ultrapassar os limites de sua raça, se tem vontade. Se existe uma coisa que os eventos do passado nos ensinam, é que os reis, as rainhas e outros líderes que aproximaram as raças são os que tiveram o maior êxito na Lagaésia. É do conflito e do ódio que devemos nos afastar, não das relações íntimas com aqueles que uma vez foram nossos inimigos. Lembre-se de sua desconfiança para com os Urgaus, pois eles a merecem. Mas lembre também que houve uma época em que os anões e os dragões não se amavam muito mais do que os humanos e Urgaus. E uma vez os dragões combateram os elfos e teríamos levado sua raça à extinção se pudéssemos. Houve uma época em que esses eventos eram verdadeiros, mas essa época acabou porque pessoas como você tiveram a coragem de deixar de lado os ódios do passado para forjarem laços de amizade onde antes não existia nenhum. Nazuada pressionou a testa contra o lado da mandíbula de Saphira e disse, você é uma sábia, Saphira. Animada, Saphira ergueu a cabeça de Nazuada e tocou sua testa com a ponta do focinho. Falo a verdade como a vejo, nada mais. Se isso é sabedoria, então seja bem-vinda a ela. Entretanto, acredito que você já possua toda a sabedoria de que necessita. Executar Ortmund pode não agradar aos Varden, mas será necessário mais do que isso para quebrar a devoção que eles têm por você. Além do mais, estou certa de que você encontrará uma maneira de conciliá-los. Sim, disse Nazuada, esfregando os cantos dos olhos com os dedos. Eu terei de encontrar, eu acho. Então sorriu e seu rosto se transformou. Mas Ortmund não foi motivo de eu ter vindo até aqui. Eragon acaba de me contar e pediu para você se encontrar com ele em Fartendur. Os anões... Arqueando o pescoço, Saphira rosnou na direção do céu, soltando fogo de sua barriga em rolos de chamas tremeluzentes que explodiam de sua boca. Nazuada se afastou ao passo que todas as outras pessoas por perto ficaram petrificadas mirando o dragão. Levantando-se, Saphira sacudiu-se da cabeça ao rabo, esqueceu seu cansaço e abriu as asas em preparação para voar. Os guardas de Nazuada começaram a correr em sua direção, mas ela acenou para que eles parassem. Um bolo de fumaça passou perto dela e ela pressionou a manga da veste contra o nariz, tossindo. Seu entusiasmo é digno de louvor, Saphira, mas...
Eragon está ferido ou machucado? Perguntou. Ela ficou alguns instantes em pânico pela hesitação de Nazuada. Ele está mais saudável do que nunca, respondeu Nazuada. Entretanto, houve um incidente ontem. Que tipo de incidente? Ele e seus guardas foram atacados. Saphira ficou imóvel enquanto Nazuada contava tudo o que Eragon havia dito durante a conversa que tiveram. Em seguida mostrou os dentes. O Durgrinch Asweden Ras Aknum deveria estar grato por eu não estar ao lado de Eragon. Eu não os teria deixado escapar tão facilmente dessa tentativa de assassiná-lo. Com um pequeno sorriso, Nazuada observou. Por esse motivo, provavelmente foi melhor você ter ficado aqui. Talvez, Saphira admitiu, e então lançou uma nuvenzinha de fumaça quente e chicoteou o chão com o rabo. Mas isso não me surpreende. Isso sempre acontece. Sempre que Eragon e eu nos separamos, alguém o ataca. Já aconteceu tantas vezes que minhas escamas coçam só dele ficar longe da minha vista por mais de algumas horas. Ele é mais do que capaz de se defender sozinho. Verdade, mas nossos inimigos tampouco são desprovidos de recursos. Impaciente, Saphira mudou de posição, erguendo ainda mais as asas. Nazuada, estou ansiosa para partir. Há mais alguma coisa que eu deveria saber? Não, voe tranquila e em paz, Saphira, mas não se demore em Fartendur. Assim que sair do acampamento, nós só teremos alguns dias antes do Império perceber que não enviei você e Eragon para uma breve viagem de reconhecimento. Galbatorix pode ou não decidir atacar enquanto você está longe, mas cada hora que ficar ausente aumentará a possibilidade. Igualmente, eu acharia muito melhor contar com vocês dois quando atacarmos Fenster. Nós poderíamos tomar a cidade sem vocês, mas perderíamos muito mais vidas. Em suma, o destino de todos os Varden depende de sua velocidade. Nós seremos tão rápidos quanto o vento da tempestade, Saphira assegurou. Então, Nazuada se despediu e se retirou da pedra sobre a qual Blondgar e os outros elfos saltaram para o lado de Saphira e amarraram sobre ela a desconfortável sela de couro remendada de Eragon e encheram o alforje com comida e equipamentos que normalmente carregaria se estivesse se preparando para viajar com Eragon. Ela não necessitaria dos suprimentos, nem tinha como pegá-los sozinha, mas para manter as aparências devia carregá-los. Assim que ficou pronta, Blondgar contorceu sua mão na frente do peito, no típico gesto de elfo de respeito, e disse na língua antiga: Adeus, Saphira, escamas brilhantes, que você e Eragon retornem a nós sem ferimentos. Adeus, Blondgar. Saphira esperou enquanto o elfo do pelo de lobo azul escuro criava um espectro de água fantasma de Eragon e a aparição saía caminhando de dentro da tenda do cavaleiro e montava sobre o dragão. Ela não sentiu nada quando a aparição incorpórea pulou de sua perna dianteira esquerda para seu ombro. Quando Blondgar acenou com a cabeça, indicando que o não Eragon estava no lugar, ela ergueu as asas até o topo da cabeça, então saltou para a frente além da extremidade da prancha de pedra. À medida que Saphira descaía sobre as tendas cinzentas abaixo, ela dirigia suas asas para baixo, impulsionando a si própria para longe do chão duro de quebrar ossos. Tomou a direção de Fartendur e começou a escalar as camadas de ar leve e gelado acima, onde esperava encontrar um vento estável que a ajudasse na jornada. Circundou a margem arborizada do rio, onde os Varden haviam escolhido para parar naquela noite, e manobrou com orgulhosa alegria. Não precisaria esperar enquanto Eragon saía para se aventurar sem ela. Não passaria a noite inteira voando sobre as mesmas faixas de terra seguidas e seguidas vezes. E não permitiria que aqueles que desejavam ferir o seu parceiro de coração e da mente escapassem de sua ira. Escancarando a mandíbula, Saphira rosnou sua alegria e a confiança no mundo, desafiando todos os deuses que pudessem existir e enfrentá-la, ela que era filha de Ormungur e Vervada, dois dos maiores dragões de sua época. Quando estava a quase 2 quilômetros acima dos Varden e um forte vento sudoeste começou a pressioná-la, Saphira alinhou-se com a torrente de ar, deixou que a impulsionasse para a frente, planando sobre a terra crestada de sol. Projetando seus pensamentos, ela avisou: Estou a caminho, pequenino. Pasta 38. 4 batidas no tambor. Eragon inclinou-se para a frente com todos os músculos do seu corpo tensos quando o anã de cabelos brancos, Radfala, chefe do Durmgrimst e Bardak, se ergueu da mesa em torno da qual estavam reunidos os chefes de clã e pronunciou uma frase curta na sua língua materna.
Em nome do meu clã, voto em Grínsborth Iorek para ser nosso novo rei, traduziu Rundfest sussurrando no ouvido esquerdo de Eragon. O cavaleiro soltou a respiração presa. Para se tornar o governante dos anões, um chefe de clã precisa obter a maioria dos votos dos outros chefes. Se nenhum deles conseguisse esse feito, então, segundo a lei, o chefe de clã com o menor número de votos seria eliminado da disputa, e o encontro poderia ser suspenso por até 3 dias para uma nova votação. O processo continuaria conforme necessário até que um chefe de clã atingisse a maioria exigida, e nesse ponto todos os chefes ali reunidos jurariam lealdade a ele ou a ela como seu novo monarca. Considerando-se que o tempo era curto para os Varden, Eragon desejava ardentemente que a eleição não precisasse de mais um turno, e caso o fizesse, que os anões não insistissem num recesso de mais do que algumas horas. Se isso acontecesse, ele achava que de tanta frustração poderia quebrar a mesa de pedra no centro da sala. Era um bom prenúncio que Radfala, a primeira chefe de clã a votar, tivesse dado seu voto a Oric. Radfala, como Eragon sabia, vinha apoiando Ganel do Durngrinch Quan antes do atentado à vida do cavaleiro. Se a lealdade de Radfala havia mudado, era possível que o outro membro do grupo de Ganel, precisamente Grínsborth Undin, também desse seu voto a Oric. Em seguida, Galdien do Durmgrist Feudalnost se ergueu da mesa, embora fosse tão baixo que era mais alto sentado do que em pé. Em nome do meu clã, declarou ele, voto em Grínsborth Nado para ser nosso novo rei. Voltando a cabeça para um lado, Oric olhou para Eragon e falou em tom baixo. Bem, isso já era esperado. Eragon concordou em silêncio e olhou de relance para Nado. O anão de rosto redondo estava confiando a ponta da barba amarela, parecendo satisfeito consigo. Então Mandrath do Durgrimst Ledvu votou. Em nome do meu clã, voto em Grínsborth Iorek para ser nosso novo rei. Oric balançou a cabeça para ele num gesto de agradecimento e Mandrath retribuiu com a ponta do nariz comprido, subindo e descendo. Quando Grínsborth do Levdus se sentou, Eragon e todos os demais olharam para Ganel, e tamanho silêncio dominou a sala que o cavaleiro nem mesmo conseguia ouvir a respiração dos anões. Como chefe do clã religioso, o Quan, e sumo sacerdote de Gunthar, rei dos deuses dos anões, Ganel detinha enorme influência entre os de sua raça. Para o lado que escolhesse ir, era provável que a coroa fosse. Em nome do meu clã, disse Ganel, voto em Grínsborth Nado para ser nosso novo rei. Uma onda de exclamações em voz baixa irrompeu entre os anões que assistiam do perímetro da sala circular e a expressão satisfeita de Nado se ampliou. Apertando as mãos entrelaçadas, Eragon praguejou em silêncio. Não abandone a esperança ainda, garoto, murmurou Oric. Ainda podemos sair vitoriosos. Já aconteceu do Grínsborth do Quan ter perdido a votação. Mas com que frequência isso acontece? Perguntou Eragon baixinho. Com bastante frequência. Quando foi a última vez? Oric se mexeu na cadeira e olhou ao longe. Há 824 anos, quando a rainha... Ele se calou quando Undin do Durgrinch Regenhäfen proclamou seu voto. Em nome do meu clã, voto em Grínsborth Nado para ser nosso novo rei. Oric cruzou os braços. Eragon conseguia ver seu rosto somente de lado, mas era evidente que Oric estava de cara amarrada. Mordendo a bochecha por dentro, Eragon olhou fixamente para os desenhos do piso, contando os votos que haviam sido dados, bem como aqueles que restavam, tentando calcular se Oric ainda poderia vencer a eleição. Mesmo na melhor das circunstâncias, seria uma vitória apertada. Eragon se retesou ainda mais, fincando as unhas no dorso das mãos. Thordis do Durngrinch Nagra se levantou e jogou a trança comprida e grossa sobre um braço. Em nome do meu clã, voto em Grínsborth Iorek para ser nosso novo rei. Estamos em 3-3, disse Eragon baixinho. Oric assentiu. Agora era a vez de Nado falar. Alisando a barba com a palma da mão, o chefe do Durgrinch Kurkatan sorriu para a assembleia com um brilho de predador nos olhos. Em nome do meu clã, voto em mim mesmo para ser nosso novo rei. Se vocês me quiserem, prometo livrar nosso país dos forasteiros que os poluíram e prometo dedicar nosso ouro e nossos guerreiros à proteção do nosso próprio povo, não do pescoço de elfos, humanos e urgaus. Isso eu juro pela honra da minha família. 4-3, observou Eragon. Sim, concordou Oric. Acho que seria pedir demais que Nado votasse em alguém que não fosse ele mesmo.
Pondo de lado sua faca e a madeira, Freywin do Durngrish Getron levantou com esforço o corpo volumoso meio para fora da cadeira e, mantendo o olhar voltado para baixo, falou sussurrando na sua voz de barítono. Em nome do meu clã, voto em Grinsborg finado para ser nosso novo rei. Ele então voltou a se sentar no lugar e retomou sua escultura de um corvo, ignorando a onda de espanto que varreu a sala. A impressão de Nado passou de satisfeita a presunçosa. Barzul, rosnou Oric com a expressão de desagrado se aprofundando. Sua cadeira rangeu à medida que pressionou os braços do móvel com os tendões das mãos rígidas de tanto esforço. Quanta falsidade a desse traidor! Ele me prometeu seu voto. Por que ele o trairia? Quis saber Eragon, sentindo um desânimo. Ele visita o templo de Sindri 2 vezes por dia. Eu devia ter imaginado que ele não iria se opor aos desejos de Gennel. Droga! Gennel esteve o tempo todo me dando corda. Nesse instante, a atenção do conselho de clã se voltou para Oric. Ocultando sua raiva, ele se pôs em pé e olhou para cada um dos chefes de clã ao redor da mesa. Em nome do meu clã, eu voto em mim para ser nosso novo rei. Se vocês me quiserem, prometo trazer para nosso povo ouro, glória e a liberdade de viver do solo acima, sem medo de que Galbatorix venha destruir nossos lares. Isso eu juro pela honra da minha família. 5-4, informou Eragon a Oric quando ele novamente se sentou, e a vantagem não é nossa. Eu sei contar, Eragon, resmungou Oric. Eragon pousou os cotovelos nos joelhos, com os olhos chispando de um anão para outro. O desejo de agir o corroía. De que modo, não sabia, mas, com tanto em jogo, achava que devia descobrir uma forma de garantir que Oric se tornasse rei e assim que os anões continuassem a ajudar os Varden em sua luta contra o Império. Por mais que tentasse, porém, Eragon não conseguia pensar em nada a fazer além de sentar e esperar. O anão seguinte a se erguer foi Ravar do Durngrish Fangur. Com o queixo grudado no externo, Ravar fez um bico com os lábios e bateu na mesa com os 2 dedos que ainda possuía na mão direita, aparentando estar pensativo. Eragon se arrastou alguns centímetros para frente, com o coração batendo forte. Será que ele vai cumprir o acordo com Oric? Se perguntou. Ravar deu mais um toque na mesa e então bateu na pedra com a mão espalmada. Em nome do meu clã, voto em Grinsborg Oric para ser nosso novo rei. Foi imensa a satisfação de Eragon quando viu os olhos de Nado se arregalarem. E então o anão rangeu os dentes com um músculo tremendo em sua bochecha. Ah, murmurou Oric, puseram-lhe uma pedra no sapato. Os 2 únicos chefes de clã que ainda não tinham votado eram Raidmar e Orun. Raidmar, o Grinsborg do Uzá, anão compacto e musculoso, parecia constrangido pela situação, ao passo que Orun, ele era o chefe do Durngrish Version, os Lobos da Guerra, percorria com a ponta fina de uma unha comprida a cicatriz em forma de meia-lua na sua bochecha esquerda, sorrindo como uma gata cheia de si. Eragon prendeu a respiração enquanto esperava pelo que os 2 iam dizer. Se Orun votar em si mesma, pensou ele, e se Raidmar ainda for leal a ela, a eleição precisará passar por um segundo turno. Não há, porém, motivo para ela fazer isso, a não ser que queira retardar os acontecimentos, e ao que eu saiba, ela não tiraria nenhuma vantagem de um atraso. A esta altura, não pode ter esperança de se tornar rainha. Seu nome seria eliminado da disputa antes do segundo turno, e eu duvido que seja tão tola a ponto de desperdiçar o poder que tem agora simplesmente para poder se gabar para os seus netos de que um dia foi candidata ao trono. Mas se Raidmar não confirmar o seu apoio a ela, a eleição estará empatada, e nós passaremos a um segundo turno de qualquer modo. Arg, quem dera eu pudesse enxergar o futuro. E se Oric perder, será que nesse caso eu deveria assumir o controle do Conselho de Clãs? Eu poderia trancar a Câmara para que ninguém entrasse ou saísse, e depois... Mas não, isso seria... Yorun interrompeu os pensamentos de Eragon quando fez um gesto de concordância para Raidmar e depois dirigiu seu olhar de pálpebras pesadas para o cavaleiro, fazendo com que ele se sentisse como um boi premiado sendo examinado. Com os elos de sua cota de malha retinindo, Raidmar se pôs de pé. Em nome do meu clã, voto em Grinsborg Oric para ser nosso novo rei. A garganta de Eragon se contraiu. Com os lábios vermelhos se curvando de divertimento, Yorun se levantou da cadeira com um movimento sinuoso e falou com a voz baixa e rouca. Parece que coube a mim decidir o resultado do encontro de hoje. Escutei com a maior atenção seus argumentos, Nado, e os seus, Oric.
Embora vocês dois tenham defendido pontos com os quais concordo a respeito de um grande leque de assuntos, a questão mais importante que devemos decidir é se vamos nos engajar na campanha dos Varden contra o Império. Se a guerra deles fosse apenas uma guerra entre clãs rivais, para mim não faria diferença que lado vencesse, e eu de certo nem pensaria em sacrificar nossos guerreiros para beneficiar forasteiros. Contudo, não é este o caso. Longe disso. Se Galbatorix sair vitorioso dessa guerra, nem mesmo as montanhas Beor conseguirão nos proteger de sua ira. Se quisermos que nosso reino sobreviva, precisamos que Galbatorix seja derrubado. Ademais, parece-me que se esconder em túneis e cavernas enquanto outros decidem o destino da Lagaésia não é condizente com uma raça antiga e poderosa como a nossa. Quando forem escritas as crônicas deste rei, será que dirão que lutamos lado a lado com os humanos e os elfos, como os heróis de antigamente, ou que ficamos acovardados nos nossos salões, como camponeses assustados, enquanto crescia a guerra do lado de fora das nossas portas? Eu, pelo menos, sei da minha resposta. Yorun jogou para trás a cabeleira e prosseguiu. Em nome do meu clã, voto em Grimsborn Fioric para ser nosso novo rei. O mais velho dos 5 jurisconsultos que estavam em pé encostados na parede circular avançou e bateu com a ponta do cajado polido no piso de pedra antes de fazer a proclamação. Salve o rei Oric, 43º de Trojgen, Fartendur e de toda Knur lá acima e abaixo das montanhas Beor. Salve o rei Oric, bradou a audiência levantando-se com um forte fafalhar de roupas e armaduras. Estonteado, Eragon agiu da mesma forma, consciente de que agora estava na presença da realeza. Olhou de relance para Nado, mas o rosto do anão era uma máscara de olhos mortiços. O jurisconsulto de barba branca bateu mais uma vez com o cajado no chão. Que os escribas registrem de imediato a decisão do Conselho de Clãs e que a notícia seja transmitida a todas as pessoas do reino. Arautos, informem aos magos com seus espelhos de cristalomancia o que ocorreu aqui hoje. Procurem então os guardiões da montanha e lhes digam o seguinte: 4 batidas no tambor, 4 batidas e girem as baquetas como nunca as giraram na vida, pois temos um novo rei. 4 batidas com tanta força que a própria Fartendur vibrará com a boa nova. Diga-lhes isso, eu lhes ordeno, já! Depois que os arautos partiram, Oric se ergueu da cadeira e ficou ali em pé, olhando para os anões ao seu redor. Aos olhos de Eragon, sua expressão parecia um pouco atordoada, como se no fundo ele não acreditasse em conquistar a coroa. Por essa enorme responsabilidade eu lhe sou grato. Ele parou e depois prosseguiu. Meu único pensamento agora está voltado para o desenvolvimento da nossa nação, e hei de perseguir esse objetivo sem hesitação até o dia em que eu voltar à Pedra. Nesse momento, os chefes de clã se adiaram um a um e se ajoelharam diante de Oric, jurando-lhe fidelidade como súditos leais. Quando chegou sua vez de prestar juramento, Nado não demonstrou seus sentimentos, mas apenas recitou as frases do juramento sem nenhuma inflexão, com as palavras lhe caindo da boca como barras de chumbo. Uma sensação palpável de alívio percorreu o conselho assim que ele terminou. Quando se encerraram os juramentos, Oric decretou que sua coroação se realizaria na manhã do dia seguinte, e então ele e seu séquito se recolheram a uma câmara adjacente. Ali Eragon olhou para Oric e Oric para Eragon sem que nenhum dos dois emitisse um som, até que um sorriso largo surgiu no rosto de Oric e ele caiu na risada, com a face se avermelhando. Rindo com ele, Eragon o segurou pelo antebraço e o abraçou. Os guardas e conselheiros de Oric se reuniram em volta, dando tapinhas nos seus ombros e felicitações. Pensava que Yorun não ficaria do nosso lado, comentou Eragon, soltando Oric do abraço. Sim, estou feliz com o seu apoio, mas isso complica as coisas. Complica sim, observou Oric com uma careta. Suponho que eu vá precisar recompensá-la pela ajuda com um bom lugar no meu conselho, no mínimo. Pode ser que acabe sendo bom, apontou Eragon, esforçando-se para se fazer ouvir no meio de toda a comoção. Se os Vrangstar estiverem à altura do nome, teremos grande necessidade deles antes de chegarmos aos portões de Urubaen. Oric começou a responder, mas nesse instante uma nota grave e prolongada de um volume prodigioso reverberou por todo o piso, pelo teto e pelo ar da sala, fazendo com que os ossos de Eragon vibrassem com sua força. Ouçam, exclamou Oric levantando a mão. O grupo se calou. Num total de 4 vozes, a nota grave soou abalando a sala a cada repetição, como se um gigante estivesse batendo nas encostas de Trojhan. Depois Oric voltou a falar.
Nunca pensei que ouviria os tambores de Derva anunciarem minha ascensão ao trono. De que tamanho são os tambores? Perguntou Eragon assombrado. Tem um diâmetro de uns 15 metros, se posso confiar na memória. Ocorreu a Eragon que, embora os anões pertencessem à raça mais baixa, foram eles que construíram as maiores estruturas da Lagaésia, o que lhe pareceu estranho. Talvez, pensou, ao fazer objetos tão enormes não se sintam assim tão pequenos. Quase mencionou sua teoria para Oric, mas no último instante concluiu que poderia ofender o amigo e preferiu se calar. Aproximando-se de Oric, seus auxiliares começaram a conversar com ele na língua dos anões, muitas vezes uns falando ao mesmo tempo que outros, numa algazarra. E Eragon, que estava prestes a fazer uma pergunta, se descobriu relegado a um canto. Tentou ser paciente e esperar uma trégua na conversa, mas depois de alguns minutos ficou claro que os anões não pretendiam parar de importunar Oric com suas perguntas e conselhos, pois era essa, supôs Eragon, a natureza do falatório. Oric Conungr, disse Eragon, portanto, imbuindo de energia a palavra rei na língua antiga para que ela atraísse a atenção de todos os presentes. A sala emudeceu e Oric olhou para Eragon com uma sobrancelha levantada. Vossa Majestade pode me dar permissão para eu me retirar? Tenho uma certa questão com a qual gostaria de lidar se não fosse tarde demais. A compreensão iluminou os olhos castanhos de Oric. Sem a menor dúvida, trate de se apressar, mas você não precisa me chamar de Majestade, Eragon, nem de Senhor, e nem de qualquer outro título. Afinal de contas, somos amigos e irmãos adotivos. Somos, Vossa Majestade, respondeu Eragon, mas por enquanto creio ser correto eu obedecer às mesmas fórmulas de cortesia que todos os outros. Vossa Majestade é o rei da sua raça agora, e meu próprio rei também, já que pertenço ao Durngrinch Injeitun, e isso não é algo que eu possa ignorar. Oric o examinou por um instante como se fosse de uma grande distância e depois concordou com um gesto. Faça como quiser, matador de espectros. Eragon fez uma reverência e saiu da sala. Acompanhado por seus 4 guardas, seguiu aos saltos pelos túneis e subiu a escadaria que levava ao térreo de Trojran. Assim que chegaram à bifurcação sul dos 4 corredores principais que dividiam a cidade-montanha, Eragon se voltou para Trend, o capitão dos seus guardas. Pretendo correr o resto do caminho. Como vocês não vão conseguir acompanhar o meu ritmo, sugiro que parem quando chegarem ao portão sul de Trojran e lá aguardem minha volta. Argetlan, por favor, retrucou Trend, você não deve ir sozinho. Não posso convencê-lo a reduzir sua velocidade para que possamos acompanhá-lo. Podemos não ser velozes como os elfos, mas conseguimos correr do raiar do dia ao entardecer e ainda usando armadura completa. Dou valor à sua preocupação, mas não me atrasaria nem mais um minuto, mesmo que soubesse da existência de assassinos escondidos atrás de cada coluna. Até a volta. E com isso ele disparou pelo corredor largo, desviando-se dos anões que impediam sua passagem. Pasta 39. Reencontro. Eragon estava a quase 1 quilômetro de onde partira para o portão sul de Trojran. Cobriu a distância em apenas alguns minutos, suas pisadas fazendo barulho contra o piso de pedra. À medida que corria, olhava de relance as ricas tapeçarias penduradas acima das arcadas, voltadas para os corredores de cada lado, e as grotescas estátuas de animais e monstros à espreita entre os pilares de jaspe vermelho sangue ao longo da avenida bobadada. A passagem de 4 pavimentos era tão larga que Eragon não tinha a menor dificuldade para desviar dos anões que enchiam o local, mas num determinado ponto, uma fileira de Curnacawn apareceu à sua frente e ele não teve alternativa a não ser pular os anões que se abaixaram rapidamente proferindo exclamações de espanto. Eragon saboreou os olhares de perplexidade enquanto voava por cima deles. Com um salto rápido, correu por baixo do maciço portão de madeira que protegia a entrada sul da cidade-montanha, ouvindo os guardas gritando, "Ei, Argetlan!", ao vê-lo passar. Como o portão estava fechado na base de Trojran, passou correndo entre um par de gigantescos grifos de ouro que miravam o horizonte com olhos cegos e finalmente alcançou o espaço aberto 20 metros além. O ar estava frio e úmido e cheirava a chuva recente. Embora fosse manhã, o crepúsculo acinzentado envolvia a faixa achatada de terra que cercava Trojran, sobre a qual nenhuma relva crescia, apenas musgo e líquens e as ocasionais ocorrências de pungentes cogumelos venenosos. Acima, Fartendura somava 16 quilômetros na direção de uma abertura estreita, através da qual uma luz tênue e indireta penetrava a imensa cratera.
Eragon teve dificuldade para mensurar a montanha quando olhou para cima. Enquanto corria, ouvia o monótono acorde de sua respiração e de seus passos leves e rápidos. Estava sozinho, exceto por um estranho morcego que rodopiava acima dele, emitindo guinchos estridentes. A atmosfera tranquila que permeava a montanha oca o confortava, o libertava de suas preocupações usuais. Seguiu a trilha de paralelepípedos que ia do portão sul de Trojan até duas portas pretas de 9 metros de altura na base sul de Fartendur. Assim que parou, um par de anões emergiu de guaritas escondidas e correu para abrir as portas, revelando o túnel aparentemente interminável à frente. Eragon continuou. Pilares de mármore cravejados de rubis e ametistas estavam alinhados nos primeiros 15 metros do túnel. Depois disso, o lugar ficou nu e desolado, a monotonia das paredes lisas quebrada apenas por uma única lanterna a cada 20 metros e por um portão ou porta que apareciam em intervalos desiguais. Imagino onde eles levam, pensou. Então fantasiou os quilômetros de pedra pressionando sua cabeça, e por um momento o túnel pareceu insuportavelmente opressivo. Rapidamente se livrou da imagem. Na metade do túnel, Eragon sentiu-a. Saphira, gritou com a mente e com a voz, o seu nome ecoando nas paredes de pedra com a força de 12 berros. Eragon! Um instante depois, o tênue trovão de um rugido distante rolou em sua direção da outra extremidade do túnel. Redobrando a velocidade, Eragon abriu sua mente para Saphira, removendo cada barreira em torno de quem era, de modo que pudessem se reunir sem reservas. Como uma inundação de água quente, as consciências dos dois dispararam em direção a um e outro num ato simultâneo. Eragon arquejou, tropeçou e quase caiu. Envolveram-se ambos nas camadas de seus pensamentos, abraçando um ao outro com uma intimidade que nenhum abraço físico poderia conseguir, permitindo que suas identidades se fundissem mais uma vez. Seu maior conforto era bastante simples. Não estavam sozinhos. Os dois sabiam que estavam na companhia de alguém que os ama, os compreende absolutamente e que não os abandonaria mesmo nas circunstâncias mais desesperadas. Esse é o relacionamento mais precioso que se pode ter, e tanto o cavaleiro quanto o dragão valorizavam isso. Não demorou muito até que Eragon avistasse Saphira correndo na sua direção o mais rápido que podia, sem bater com a cabeça no teto ou arranhar as asas nas paredes. Suas garras raspavam nas pedras do piso enquanto ele deslizava e parava na frente de Eragon, firme, resplandecente, gloriosa. Gritando de alegria, Eragon saltou e, ignorando as escamas afiadas, envolveu os braços em seu pescoço e a abraçou com o máximo de força que conseguia, seus pés pendurados vários centímetros no ar. Pequenino, chamou Saphira com o tom suave. Ela o trouxe para o chão, resfolegou e disse, pequenino, a menos que queira me sufocar, seria melhor você afrouxar esse abraço. Desculpe, esboçando um sorriso, ele deu um passo para trás e então riu e pressionou a testa contra o focinho do dragão e começou a coçar atrás dos cantos da mandíbula. O zunido baixinho de Saphira preencheu o túnel. Você está cansada, disse ele. Nunca voei tão rápido para tão longe. Parei apenas uma vez depois de deixar os Varden e jamais teria parado, mas fiquei com muita sede para continuar. Você quer dizer que não dorme nem come há 3 dias? Ela piscou para ele, escondendo seus brilhantes olhos de Saphira por um instante. Você deve estar faminta, Eragon exclamou preocupado. Ele procurou sinais de ferimento nela. Para seu alívio, não encontrou nenhum. Estou cansada, admitiu ela, mas não faminta. Ainda não. Depois que eu descansar, aí sim vou precisar comer. Nesse exato instante, não acho que conseguiria engolir muito mais do que um coelho. A terra está instável embaixo de mim. Sinto como se ainda estivesse voando. Se não tivessem ficado separados por tanto tempo, Eragon talvez a tivesse criticado por ser tão imprudente. Mas naquele momento estava emocionado e grato por ela ter sido tão veloz. Obrigado, disse ele. Eu odiaria esperar outro dia para nos reencontrarmos. E eu também. Ela fechou os olhos e pressionou sua cabeça contra as mãos dele enquanto ele continuava a coçar atrás de sua mandíbula. Além disso, eu nunca poderia me atrasar para a coroação. Poderia? Quem foi que o conselho... Antes que pudesse terminar a pergunta, Eragon enviou para ela uma imagem de Oric. Ah, ela suspirou, sua satisfação fluindo através dele. Ele será um ótimo rei. Assim espero. A estrela de Saphira está pronta para eu fazer o concerto?
Se os anões ainda não tiverem terminado de juntar os cacos, estou certo de que amanhã já terão concluído o trabalho. Isso é bom. Abrindo um pouco a pálpebra, ela fixou o olhar nele. Na zoada me contou que o aço Eren Rakanwin tentou fazer. Você sempre se mete em encrencas quando não estou ao seu lado. Ele abriu um enorme sorriso. E quando você está? Eu como problema antes que ele o coma. Isso é o que você diz. E quando os Urgaus nos emboscaram em Gilei e nos levaram prisioneiros. Uma nuvem de fumaça escapou das presas de Saphira. Isso não conta. Eu era menor naquela época e ainda não tinha tanta experiência. Isso não aconteceria hoje, e você não é mais tão desamparado como era antes. Nunca fui desamparado, ele protestou. Só tenho inimigos poderosos. Por algum motivo, Saphira considerou a última colocação de Eragon enormemente engraçada, começou a rir do fundo do peito e logo ele estava rindo também. Nenhum dos dois conseguiu parar até que Eragon ficou deitado de costas, sem ar, e Saphira se esforçou para conter os jatos de chama que não paravam de sair de suas narinas. Então ela produziu um som que Eragon jamais ouvira antes, um gruído estranho e prolongado, e ele reparou numa sensação das mais esquisitas na conexão dos dois. Saphira produziu novamente o som e balançou a cabeça como se estivesse tentando se livrar de um enxame de moscas. Nossa, disse ela, parece que eu estou com soluço. Eragon escancarou a boca, manteve essa postura por um instante e então se inclinou e gargalhou com tanta força que lágrimas escorreram de seu rosto. Sempre que estava pronto de parar, Saphira soluçava, lançando a cabeça para frente como se fosse uma cegonha, e ele voltava a ter as convulsões de riso. Finalmente, ele tapou os ouvidos com as mãos, mirou o teto e recitou verdadeiros nomes de cada metal e pedra que conseguia se lembrar. Quando terminou, respirou bem fundo e se levantou. Está melhor? Saphira perguntou. Seus ombros sacudiram assim que ela teve outro acesso de soluço. Eragon mordeu a língua. Estou melhor. Vamos indo, vamos para Trojran. Você precisa beber um pouco d'água. Isso talvez ajude. E depois precisa dormir. Você não pode curar soluços com algum encanto? Talvez, provavelmente, mas nem Brawl nem Oromis me ensinaram como. Saphira rosnou sua compreensão, seguida por um soluço um instante depois. Mordendo sua língua com mais força ainda, Eragon mirou as pontas das botas. Vamos! Saphira estendeu sua perna dianteira como um convite. Eragon montou ansiosamente em suas costas e se acomodou na sela na base do pescoço do dragão. Juntos continuaram pelo túnel na direção de Trojran, ambos felizes e ambos compartilhando a felicidade um do outro. Fim do CD MP3 2. Pasta 40. Ascensão. Os tambores de Derva soaram, convocando os anões de Trojheim para a coroação do seu novo rei. Normalmente, dissera Oric a Eragon na noite anterior, quando o Conselho de Clãs elege um rei ou rainha, o Knorla começa seu governo imediatamente. Mas nós só realizamos a coroação no mínimo uns 3 meses depois, para que todos os que desejarem comparecer à cerimônia tenham tempo de pôr em ordem seus negócios para viajar para Fartendur, mesmo que venham das regiões mais remotas do nosso reino. Não é frequente coroarmos um monarca, por isso, quando fazemos, é nosso costume dar extrema importância ao evento, como semanas de banquetes e música, com jogos de inteligência e de força, bem como concursos de habilidade na forja, na escultura e em outras manifestações artísticas. Entretanto, estes novos tempos praticamente não são normais. Eragon estava junto de Saphira, bem do lado de fora da câmara central de Trojheim, ouvindo as batidas profundas dos tambores gigantes. De cada lado do salão, de mais de 1,5 km de comprimento, centenas de anões apinhavam as arcadas de cada nível, espiando Eragon e Saphira com os olhos escuros reluzentes. A língua farpada do dragão passava áspera nas suas escamas enquanto lambia os beiços, o que vinha fazendo desde que terminara de devorar 5 carneiros adultos mais cedo naquela manhã. Então, levantou a perna esquerda e esfregou o focinho nela. O cheiro de lã queimada a impregnava. Não dá para você parar um pouco? Pediu Eragon. Estão olhando para nós. Um rosnado baixo veio de Saphira. Não consigo parar. Estou com lã grudada entre os dentes. Agora me lembro porque detesto comer carneiro. Umas criaturas horríveis, fofas, que me dão bolas de pelo e indigestão. Quando terminarmos aqui, ajudo a limpar seus dentes. Mas até lá, trate de ficar quieta. Humph!
Será que Blondgar pôs um pouco de erva de fogo nos alforjes? Ela acalmaria o seu estômago. Não sei. Eragon pensou um pouco. Se não pôs, vou perguntar a Oric se eles têm algum estoque em Trojhrain. Deveríamos... Ele parou de falar quando a última nota dos tambores subiu no silêncio. A multidão se mexeu e Eragon ouviu o farfalhar delicado das roupas e a eventual frase murmurada na língua dos anões. Uma fanfarra de dezenas de trombetas ressoou, enchendo a cidade-montanha com seu chamado empolgante, e em algum lugar um coro de anões começou a cantar. A música fez o couro cabeludo de Eragon formigar e pinicar e seu sangue correr mais veloz, como se estivesse prestes a iniciar uma caçada. Saphira agitava a cauda de um lado para o outro e ele soube que ela estava com a mesma sensação. Vamos lá, pensou ele. Como se fossem ele e Saphira entraram na câmara central da cidade-montanha e ocuparam seu lugar entre os chefes de clã, líderes de guilda e outros notáveis que formavam um círculo em torno do salão vasto e altíssimo. No centro da câmara estava a estrela de Saphira reconstruída, protegida por andaimes de madeira. Uma hora antes da coroação, Skegg mandara uma mensagem para Eragon e Saphira, dizendo-lhes que ele e sua equipe de artesãos haviam acabado de encaixar os últimos fragmentos da pedra preciosa e que Zidar Mithrin estava pronta para Saphira restaurá-la ao que era antes. O trono negro de granito dos anões fora trazido do seu local costumeiro nos subterrâneos de Trojhrain e colocado num palanque elevado ao lado da estrela de Saphira, de frente para a ramificação leste dos 4 corredores principais que dividiam Trojhrain. Leste porque essa era a direção do sol nascente e que simbolizava o alvorecer de uma nova era. Milhares de guerreiros anões trajados em cotas de malha polidas estavam em posição de sentido em 2 grandes contingentes diante do trono, assim como em fileiras duplas ao longo dos 2 lados do corredor leste, por toda a distância que os separava do portão daquela ala de Trojhrain a mais de 1,5 quilômetros dali. Muitos guerreiros carregavam lanças providas de flâmulas com desenhos curiosos. Evidra, a esposa de Oric, estava bem na frente da congregação. Depois que o conselho de clãs baniu Grinsborth Vermund, Oric mandara chamá-la na expectativa de se tornar rei. Evidra só havia chegado à cidade naquela manhã. Por meia hora, as trombetas soaram e o coro invisível cantou, enquanto Oric, passo a passo, caminhava confiante no portão leste para o centro de Trojhrain. Sua barba estava escovada e cacheada, e ele usava borzeguins do mais fino couro lustroso com esporas de prata nos calcanhares, calças de lã cinza, uma camisa de seda roxa que tremeluzia à luz das lanternas e por cima da camisa uma cota de malha na qual cada anel era feito de puro ouro branco. Um longo manto debruado de arminho, bordado com as insígnias do Durmgrist Jeytun, caía ondulante dos ombros de Oric até o chão atrás dele. Volum, o martelo de guerra forjado por Corgan, primeiro rei dos anões, estava preso à cintura de Oric por um cinto largo cravejado de rubis. Por causa dos trajes luxuosos e da armadura magnífica, Oric parecia reluzir. Observá-lo ofuscava os olhos de Eragon. 12 crianças anãs acompanhavam Oric, 6 meninos e 6 meninas, ou foi isso que Eragon supôs com base nos seus cortes de cabelos. As crianças trajavam túnicas vermelhas, marrons e douradas. Cada uma levava nas mãos em concha um globo polido com uns 15 centímetros de diâmetro. Cada globo era de um tipo diferente de pedra. Quando Oric chegou ao centro da cidade-montanha, a câmara se escureceu e surgiu um desenho de sombras mosqueadas sobre tudo que se encontrava ali dentro. Confuso, Eragon olhou de relance para o alto e ficou abismado ao ver pétalas de rosas cor-de-rosa descendo lentamente do topo de Trojhrain. Como flocos de neve espessos e macios, as pétalas aveludadas iam parar na cabeça e nos ombros dos ali presentes, e também no piso, impregnando o ar com sua doce fragrância. As trombetas e o coro se calaram quando Oric se ajoelhou sobre um joelho apenas diante do trono negro e abaixou a cabeça. Atrás dele, as 12 crianças pararam e permaneceram imóveis. Eragon pôs a mão no flanco morno de Saphira, compartilhando com ela seu interesse e sua emoção. Ele não fazia ideia do que aconteceria em seguida, pois Oric tinha se recusado a descrever a cerimônia além daquele ponto. Então, Gennel, chefe de clã Durmstrang Quan, deu um passo adiante, rompendo o círculo de pessoas ao redor da câmara e andou até o lado direito do trono, onde parou.
O anão de ombros fortes usava suntuosos trajes vermelhos, cujas bordas refugiam com runas bordadas em fio metálico. Numa das mãos, Genel trazia um cajado alto com um cristal transparente e pontudo engastado no topo. Erguendo com as duas mãos o cajado acima da cabeça, Genel fez atingir o piso de pedra com um grande estrondo. Alvatum Ilski Gerdum, exclamou ele, continuando a falar na língua dos anões por alguns minutos, e Eragon escutou sem compreender, porque seu tradutor não estava ali. Então, a entonação da voz de Genel mudou, e Eragon reconheceu que suas palavras pertenciam à língua antiga e percebeu que Genel estava criando um encantamento, se bem que fosse um encantamento diferente de qualquer outro com o qual estivesse familiarizado. Em vez de direcionar a fórmula mágica para um objeto ou algum elemento do mundo ao seu redor, o sacerdote recitava na língua do mistério e do poder. Gunther, criador dos céus, da terra e do mar sem fim, ouça agora o brado de seu servo fiel. Nós lhe somos gratos por sua magnanimidade. Nossa raça prospera. Neste ano e em todos os outros, nós lhe oferecemos os melhores carneiros dos nossos rebanhos, além de jarros de hidromel condimentado e de uma parcela da nossa colheita de frutos, legumes e cereais. Seus templos são os mais ricos da terra, e não existe quem possa competir com a glória que lhe pertence. Ó Gunther poderoso, rei dos deuses, escute agora minha súplica e me conceda este pedido. Chegou a hora de indicar um governante mortal para nossas questões terrenas. Peço-lhe que se digne a conceder sua bênção a Oric, filho de Trifk, e coroá-lo na tradição de seus predecessores. A princípio, Eragon achou que o pedido de Genel ficaria sem resposta, pois não sentiu nenhuma magia irromper do anão quando terminou de falar. Entretanto, Saphira lhe deu uma cutucada neste momento. Olhe! Ele acompanhou seu olhar e uns 10 metros acima dali viu uma perturbação entre as pétalas que caíam. Uma lacuna, um vazio pelo qual as pétalas não caíam, como se um objeto invisível ocupasse o espaço. A perturbação se espalhou, estendendo-se até o piso, e o vazio delineado pelas pétalas assumiu a forma de uma criança com braços e pernas, como um anão, um homem, um elfo ou um urgal, mas de proporções diferentes de qualquer raça da qual Eragon tivesse conhecimento. A cabeça era quase da largura dos ombros, os braços enormes chegavam abaixo dos joelhos, e embora o torso fosse volumoso, as pernas eram curtas e tortas. Raios finos como a luz emitida na água irradiavam daquela forma, e assim surgiu a imagem nebulosa de uma figura masculina delineada pelas pétalas, gigantesca e desgrenhada. O deus, se é que era um deus, não usava nada além de uma tanga amarrada. Seu rosto era escuro e pesado, parecendo conter quantidades iguais de crueldade e bondade, como se pudesse passar de um extremo a outro sem aviso. Enquanto observava esses detalhes, Eragon também se deu conta da presença de uma consciência estranha e de longo alcance ali do recinto, uma consciência de pensamentos incompreensíveis e de profundidades insondáveis, uma consciência que faiscava, rugia e se enfunava em direções inesperadas como uma tempestade de verão. Rapidamente ele isolou sua mente do toque da outra, sua pele se arrepiou e um forte calafrio o percorreu. Não sabia o que tinha sentido, mas o medo o dominou e se virou para Saphira em busca de apoio. Ela olhava fixamente para a figura, com os olhos azuis de um gato cintilado com uma intensidade extraordinária. Num momento único, os anões caíram de joelhos. E então o deus falou, e sua voz parecia o rangido de rochas, o zunido do vento soprando por picos áridos de montanhas e a batida de ondas em penhascos. Falou na língua dos anões, e apesar de não entender o que era dito, Eragon se encolheu diante do poder daquele discurso divino. 3 vezes o deus interrogou Oric, e 3 vezes Oric respondeu com a própria voz fraca se comparada à que o interrogava. Parecendo satisfeito com as respostas do novo rei, a aparição estendeu os braços reluzentes e pôs os indicadores de cada lado da cabeça nua de Oric. O ar entre os dedos do deus se ondulou, e o elmo de ouro incrustado com pedras preciosas que Hrothgar usara se materializou sobre a fronte de Oric. O deus deu um tapa na barriga, soltou um risinho retumbante e desapareceu no nada. As pétalas de rosa voltaram a cair sem interrupção. O Gott Gunther, proclamou Genel. Forte e estridente veio o clangor das trombetas. Erguendo-se, Oric subiu no palanque, voltou-se para encarar a multidão e então se deixou afundar no trono negro e duro.
Now, Greensborth, Oric, gritaram os anões golpeando os escudos com machados e lanças e batendo com os pés no chão. Now, Greensborth, Oric, Now, Greensborth, Oric. Salve, rei Oric! Bradou Eragon. Arqueando o pescoço, Saphira rugiu sua homenagem, expelindo acima da cabeça dos anões uma labareda que incinerou uma faixa de pétalas de rosas. Os olhos de Eragon lacrimejaram quando a corrente de calor passou por ele. Depois, Gannon se ajoelhou diante de Oric e disse mais algumas palavras na língua dos anões. Quando terminou, Oric o tocou no cocoruto e Gannon voltou ao seu lugar na borda da câmara. Nado se aproximou do trono e disse praticamente as mesmas coisas, e depois dele o mesmo fizeram Mandrath, Radfala e todos os outros chefes de clã, com a única exceção de Greensborth Vermund, que havia sido banido da coroação. Devem estar prestando seu voto de lealdade a Oric, disse Eragon a Saphira. Eles já não tinham lhe dado sua palavra? Sim, mas não em público. Eragon observou Thordis caminhar até o trono. Saphira, o que você acha que nós acabamos de ver? Será que poderia de fato ser Gunther ou foi uma ilusão? Sua mente me parece bastante real, e eu não sei como alguém conseguiria simular isso, mas... Pode ter sido uma ilusão, ponderou ela. Os deuses dos anões nunca o ajudaram no campo de batalha, nem em qualquer outra empreitada de que eu tenha conhecimento. Também não acredito que um deus verdadeiro viria correndo atender o chamado de Gannon como um cão bem treinado. Eu não viria, e um deus não deveria ser mais imponente que um dragão. Mas a verdade é que existem muitas coisas inexplicáveis na Alagaésia. É possível que tenhamos visto um espectro de alguma era muito esquecida, um pálido resquício de que um dia foi e que continua a assombrar a Terra, ansioso por voltar ao poder. Quem poderá ter certeza? Assim que o último chefe de clã se apresentou a Oric, os líderes de guilda fizeram o mesmo e depois ele fez um gesto para Eragon. Com um passo lento e medido, o cavaleiro avançou entre as fileiras de guerreiros anões até chegar à base do trono, onde se ajoelhou e, como membro do Durgrist Jeytun, reconheceu Oric como seu rei e jurou servi-lo e protegê-lo. Depois, na qualidade de emissário de Nazuada, Eragon deu a Oric os parabéns em seu nome e dos Varden, prometendo-lhe sua amizade. Outros foram falar com Oric quando Eragon se afastou. Havia uma fila aparentemente interminável de anões ansiosos para demonstrar sua lealdade ao novo rei. A procissão continuou por hora, e então teve início a entrega de presentes. Cada um dos anões trouxe para Oric uma oferenda do seu clã ou de sua guilda, uma taça de ouro cheia de rubis e diamantes, um corcelete de malha encantada que nenhuma lâmina jamais perfuraria, uma tapeçaria de 6 metros de comprimento, tecida com a lã macia que os anões recolhiam ao pentear a barba dos bodes Feondonosti, uma placa de ágata na qual estavam escritos os nomes de todos os antepassados de Oric, uma adaga curva esmerilhada a partir do dente de um dragão e muitos outros tesouros. Em troca, Oric presenteou os anões com anéis como símbolo de sua gratidão. Eragon e Saphira foram os últimos a se colocar diante do novo rei. Ajoelhando-se mais uma vez na base do palanque, Eragon tirou da túnica o bracelete de ouro que havia pedido aos anões na noite anterior. Eis meu presente, Oric. Ele estendeu-lhe o bracelete. Não fui eu quem o fez, mas lancei sobre ele encantamentos para sua proteção. Enquanto você o usar, não precisará temer veneno algum. Se um assassino tentar atingi-lo, perfurá-lo ou jogar qualquer objeto sobre você, a arma não acertará o alvo. Esse bracelete poderá mesmo servir de escudo contra grande parte da magia hostil. E tem também outras propriedades que lhe poderão ser úteis caso sua vida esteja em perigo. Agradeço muitíssimo seu presente, Eragon matador de espectros. Oric aceitou o bracelete, inclinando a cabeça. À vista de todos, pôs o bracelete no braço esquerdo. Saphira falou em seguida, projetando seus pensamentos para toda a assistência. Este é meu presente, Oric. Ela passou pelo trono com as garras estalando no piso, se empinou e pôs as patas dianteiras na beira dos andaimes em torno da estrela de Saphira. As vigas reforçadas de madeira rangeram sob seu peso, mas resistiram. Minutos se passaram sem que nada acontecesse, mas Saphira permaneceu onde estava, contemplando a enorme pedra preciosa. Os anões a observavam sem piscar, quase sem respirar. Você tem certeza de que pode fazer isso? Perguntou Eragon, relutando em prejudicar a concentração de Saphira. Não sei, as poucas vezes em que usei magia antes, não parei para refletir se estava lançando um encantamento ou não.
Simplesmente determinei que o mundo mudasse, e mudou. Não foi um processo deliberado. Acho que vou precisar esperar que o momento me pareça exato para consertar Isidar Mitrin. Deixe-me ajudar, eu posso lançar um encantamento através de você. Não, pequenino, esta tarefa é minha, não sua. Uma única voz, baixa e límpida, veio percorrendo a câmara, cantando uma melodia lenta, suplicante. Um a um, os outros membros do coro oculto de anões se juntaram ao canto, enchendo Trojran com a beleza tristonha da sua música. Eragon ia lhes pedir que fizessem silêncio, mas Saphira interrompeu. Está tudo bem, deixe-os em paz. Apesar de não compreender o que o coro cantava, Eragon podia dizer pelo tom da música que era um lamento por coisas que haviam existido e não existiam mais, como a estrela de Saphira. À medida que a canção crescia para chegar ao fim, descobriu-se pensando na sua vida perdida no Vale Palancar e as lágrimas lhe encheram os olhos. Para sua surpresa, percebeu em Saphira uma tendência semelhante de tristeza pensativa. Nem a tristeza nem o remorso eram uma parte normal da sua personalidade. Eragon considerou isso estranho e teria lhe perguntado se não fosse o fato de também sentir a agitação de alguma coisa no fundo dela, como o despertar de alguma parte antiga do seu ser. A canção terminou numa nota longa e trêmula, e quando desapareceu no silêncio, uma onda de energia irrompeu por Saphira, tanta energia que Eragon perdeu o fôlego, e ela se curvou e tocou a estrela de Saphira com a ponta do focinho. As rachaduras que se ramificavam na gigantesca pedra preciosa se acenderam com o brilho de relâmpagos. Então os andaimes se partiram e caíram no chão, revelando Isidar Mitrin novamente inteira e sólida. Mas não era exatamente a mesma. A cor da pedra era de um matiz de vermelho mais forte, mais profundo do que antes, e as pétalas internas da rosa estavam raiadas de um dourado escuro. Os anões olharam assombrados para Isidar Mitrin. Depois levantaram-se de um salto, dando vivas e aplaudindo Saphira com tanto entusiasmo que parecia o ronco ensurdecedor de uma queda d'água. Ela baixou a cabeça para a multidão e voltou-se para Eragon, onde estava esmagando pétalas de rosa sob seus pés. Obrigada, disse-lhe ela. Por quê? Por me ajudar. Foram suas emoções que me mostraram o caminho. Sem elas eu poderia ter ficado semanas aqui até me sentir inspirada a consertar Isidar Mitrin. Oric levantou os braços e acalmou o povo. Em nome de toda a minha raça eu lhe agradeço o seu presente, Saphira. Hoje você restaurou o orgulho do nosso reino e nós não esqueceremos do seu feito. Que não se possa dizer que o Quinurlan são os ingratos. De agora em diante, até o final dos tempos, seu nome será recitado nos festivais de inverno junto com a lista dos mestres criadores. E quando Isidar Mitrin for recolocada no alto de Trojran, seu nome será gravado no ato em torno da Estrela Rosa, ao lado do nome de Durok Orthrun, que originalmente deu forma à Pedra Preciosa. Mais uma vez vocês demonstraram sua amizade pelo meu povo, disse Oric a Eragon e Saphira. Fico feliz de vocês, por seus atos, terem justificado a decisão de meu pai de criação de adotá-los do Durman Grist em Jeytun. Depois de concluída a infinidade de rituais que se seguiu à coroação e após Eragon ajudar a tirar a lã dos dentes de Saphira, uma tarefa escorregadia, pegajosa e fedorenta que o deixou necessitado de um banho, os dois compareceram ao banquete realizado em honra a Oric. A festança foi barulhenta, agitada e se estendeu noite adentro. Malabaristas e acróbatas divertiram os convidados, assim como uma trupe de atores que apresentou uma peça intitulada As Savenrak Balmung, Grimborif Rak Kizagur, que Rundfest explicou a Eragon que significava a saga do rei Balmung de Kvizagur. Quando a comemoração abrandara um pouco e a maioria dos anões já havia bebido mais do que devia, Eragon se inclinou na direção de Oric, que estava à cabeceira da mesa de pedra. Vossa Majestade, Oric abanou a mão. Não vou querer que você me chame de Vossa Majestade o tempo todo, Eragon. Não vai dar certo. A menos que a ocasião exija, use meu nome como sempre usou. Isso é uma ordem. Ele estendeu a mão para pegar a taça, mas não acertou e quase a derrubou. Deu então uma risada. Oric, disse Eragon sorrindo, preciso lhe perguntar. Foi Gunther de verdade quem o coroou? Oric afundou o queixo no peito e passou o dedo pelo pé da taça com a expressão mais séria. Foi o mais próximo de Gunther a que nós um dia teremos probabilidade de ver neste mundo. Isto responde à sua pergunta, Eragon. Eu creio que sim. Ele sempre responde quando é invocado. Alguma vez se recusou a coroar um dos seus governantes? A distância entre as sobrancelhas de Oric se apertou.
Você já ouviu falar nos reis e nas rainhas hereges? Eragon negou. São que Nurlan, que não conseguiram obter a bênção de Gunther para serem governantes e que mesmo assim insistiram em assumir o trono. A boca de Oric se contorceu. Sem exceção, seus reinados foram curtos e infelizes. Eragon teve a impressão de que uma faixa lhe comprimia o peito. Quer dizer, muito embora o Conselho de Clãs o tivesse elegido seu líder, se Gunther tivesse se recusado a coroá-lo, você agora não seria o rei. Isso mesmo, ou seria o rei de uma nação em guerra consigo mesma. Oric deu de ombros. Eu não estava muito preocupado com essa possibilidade. Com os Varden no meio de uma invasão ao Império, somente um louco se arriscaria a destroçar nosso país com o único intuito de me negar o trono. E embora Gunther seja muitas coisas, louco ele não é. Mas você não tinha certeza, disse Eragon. Oric abanou a cabeça. Não, enquanto ele não pôs o elmo na minha cabeça.